Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Vizinha. Quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca, e comigo hoje temos ela, Ana Dalmei. Tudo bem? Tudo bem, e você, Zé? Tudo ótimo. Queria agradecer por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Antes da gente começar a trocar ideia, deixa eu só falar dos patrocinadores, pessoal que tá com a gente, a gente manda bala no assunto, beleza? Vou começar falando do quê? D&G? Começar falando da D&G Candy. O que é a D&G Candy? É uma loja de doces artesanais, então se você gosta de doce, você precisa conhecer a D&G. Aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube tem o link do cardápio digital, que você encontra doces com até 20% de desconto, ou através do iFood já com os valores originais. Se você entrou no cardápio digital, entrou no iFood e não encontrou, é porque você tá fora do raio de entrega. Aí o que você faz? Aqui no canto da tela tem um QR Code e embaixo tem um arroba. Você manda um direct lá no arroba e fala, ó, eu tô em tal lugar, chega aqui, não chega, é uma encomenda grande, é um casamento, é uma festa? E aí eles vão te dizer se é possível ou não, beleza? Tem uns docinhos que eles mandaram pra você. Ai, meu Deus. Né, pra não deixar com vontade, você pode abrir agora, você pode abrir depois, você pode deixar com a galera ali. Não recomendo, porque às vezes a galera come e você fica sem, mas eles são seus, tá? Pode ir como você preferir, ok? Fica à vontade. E vou falar, dá um clique, certo? Vou falar, dá um clique. O que é um clique? Marketing estratégico. Se você não é talentoso, você não é talentosa, se você quer um empurrãozinho a mais, quer crescer nas redes sociais, enfim, pô, você pode investir em marketing estratégico. E é isso que é um clique faz. Cara, tráfego pago, uma série de estratégias que vai fazer seu conteúdo chegar mais longe, dá um salve neles, tem o QR Code aqui, você escaneia, cola lá no site e eles vão ver o que melhor se encaixa pra você. Se é um perfil pessoal, artístico, empresarial, enfim, e tem uma estratégia específica pra você, seja pra Instagram, Google Ads, enfim, cola com eles que com certeza você vai se dar bem, beleza? E vamos falar de redes sociais, galera. Se você curtir, se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, meu dedo vai cair? Não vai cair, né, mano? Dá essa moral pra gente, é da hora demais pra gente saber quem tá acompanhando a gente, compartilhar nas nossas redes sociais. O tempo inteiro vai aparecer as minhas redes sociais do podcast, tá? Nossa convidada, como sempre, e não custa nada. Tá assistindo? Faz um stories, marca a gente. Pô, o Joãozinho de Manaus tá assistindo a gente. Mariazinha ali, Ananindeua, tá vendo a gente. A gente vai achar muito bacana. Beleza? Se você tá acompanhando por alguma plataforma de áudio, você também pode, né, dar essa moral pra gente. Seja Spotify ou Amazon Music, que é onde a gente tá. Deixar lá 5 estrelas pra plataforma entender que o conteúdo é relevante e entregar pra mais pessoas, beleza? Pode deixar sua mensagem. Se você tá vendo no dia da estreia, pode mandar aí um superchat e tal. E tem hoje uma série de ferramentas da plataforma que você pode apoiar o nosso canal. Inclusive se tornando membro. Como você faz para se tornar membro? Tem um botãozinho, deve estar aqui embaixo. Em vários lugares vai aparecer. E hoje a gente tem 3 tipos de membro. Pô, que vantagem eu levo sendo membro? A gente vai começar a fazer uma série de coisas exclusivas para quem é membro. Você pode ser um membro, que é o Vizinho Zona Leste. E aí você pode pagar, mano, R$2. O cara não tem R$2, ele tá de brincadeira. 2 e, pô, você vira um membro. Vai ter emoji exclusivo, vai ter uma série de coisas. Tem o Vizinho Zona Sul, que aí você paga um pouco mais, né, mano? Zona Sul, você já tá já é um pouquinho, tem que pagar um pouco mais. E tem o Vizinho Alphaville, irmão. Aí acabou. Você vizinha Alphaville, você leva o canal pro você, filho. Você vem aqui, pega as câmeras, vai embora, é tudo seu. E a gente tá começando a criar uma série de coisas. A gente já teve live exclusiva, como eu falei, tem emoji exclusivo, vai ter dia que os comentários tá só pra quem é membro, e aí a gente vai evoluindo. Daqui a pouco, pô, vai ter alguma coisa que você pode vir no estúdio, então cola com a gente, que é da hora demais. Você apoia o canal e começa a ter uma série de benefícios pra você aí também, e apoia o artista, apoia todo mundo que tá envolvido aí no ecossistema. Beleza? Muito menos do que você gasta no final de semana no rolê, que eu tenho certeza que você gasta mó grana e não tá ajudando ninguém. Beleza? Bora pro assunto? Bora. Esqueci alguma coisa? Não, né? 215 recados também, aí não dá, né? Vamos lá. Ana Dalmei, perguntei antes, né, se a pronúncia tava certa. Sim. Qual é a origem desse sobrenome? Na verdade, bom, primeiro de tudo, obrigada por me chamar. Imagina. Fiquei muito feliz. Prazer é todo nosso. Muito obrigada mesmo. Bom, na verdade, o sobrenome, ele vem de é uma derivação do meu sobrenome de verdade, né? Então, meu sobrenome é de Almeida. Ah, tá. E aí, minha irmã, que também é atriz, ela começou a mexer no nosso sobrenome e tal. E aí, foi ficando, Dalmei, Dalmei, ficou Dalmei, E aí é uma questão só artística ou tem uma numerologia no meio, uma parada assim? Então, eu peguei mais pelo artístico. Não sei se pra minha irmã também, porque a gente gosta bastante dessas coisas de numerologia também, né? Então, mas aí a gente adotou o Dalmei e hoje em dia, assim, vou pra set e tudo mais, a galera me trata por Dalmei, assim, todo mundo me conhece por Irado, ficou bom, é uma fonética diferente, né, e tal. E aí você, atriz, né, diretor, sei lá, toda essa parte
artística vem de família, então. Na verdade, assim, as únicas artistas que tem na família sou eu e minha irmã. Tá, então antes a galera não era e vocês foram as desgarradas da família. Zero. Tipo assim, a gente tem uma tia que fez artes plásticas na faculdade, mas de resto trabalho pessoas assim, normais, trabalham. Tipo, aquelas, né? A galera trabalha ali. Normalmente o pessoal da nossa família é mais galera médico, bancário, advogado. Então, tipo, eu e minha irmã, a gente foi pra uma outra vertente totalmente diferente. E nesse momento, né, você falou bancário, médico, profissões, abre aspas, tradicionais, né? E por que você... A sua irmã é mais velha ou mais nova? Eu sou a mais nova. Tá, então você teoricamente puxou ela. Sim. Certo? Chicletinho. E aí, da onde vem essa inspiração, assim? Você acha que você foi 100% por causa dela ou é uma coisa tipo de infância, assim? Qual é o rolê? Você acha que teve uma outra inspiração além da... Eu acho que teve dos dois lados. Acho que foi meio 50-50, sabe? Foi 50% influência também dela, né? De eu ver também que ela gostava muito, né? Enfim, como a gente também é muito próxima de idade, a gente fazia muito sketchzinho em casa, aquela coisa, né? Tipo, a imaginação era super aberta, então a gente, enfim... A gente fazia muita coisa juntas, assim, brincava de boneca e a gente já imaginava todo um cenário, um negócio, sabe assim, um backstory e tal. Mas também 50% veio de ver filme, ver peça de teatro. Nossos pais sempre foram muito preocupados em mostrar pra gente coisas culturais. Então, legal. Desde pequenininhas, a gente vai ao teatro, a gente vai a museus, a gente gosta disso também. Desculpa. Não, segue, pelo amor de Deus. Quem tá aqui pra falar é você. Então a gente acabou se afeiçoando muito à profissão, né? E quando a gente é pequenininho, a gente não entende que aquilo de fato você, né, assim, é uma profissão. Sim. E você pode seguir essa carreira. Então, eu lembro que eu olhava, assim, eu via os filmes, eu via as peças de teatro, eu falava, meu Deus, eu quero fazer isso. Só que, enfim, né? Foi uma coisa que mais pra frente, graças a Deus, eu consegui, mas... Se concretizou o rolê. Então, no caso que você falou que seus pais apoiavam, levavam vocês, não foi uma surpresa de vocês, tipo... foram pra lá, parte artística. Ou pra eles foi uma surpresa, você acha? Tipo, como assim você não vai ser médica, bancária ou advogada? Aquelas... não, assim, eu acho que eles sempre apoiaram. Uma coisa que meus pais sempre falaram, que eles criam a gente pro mundo. Então, ele nunca foi... A gente nunca teve alguma coisa estipulada. Do tipo assim, não, você tem que seguir tal coisa. Claro que eles se preocupam. E quando você chega em casa e fala, não, eu vou ser atriz, tem aquele baque, né? Vai morrer tipo de fome. Assim, é isso aí, tipo assim... Sabe? E agora, né? Só que aí depois eu acho que eles entenderam que era aquilo, sabe? Não ia ter como eu sair desse meio. Eu tava muito apaixonada, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, assim. Então, quando eles perceberam isso, eles super apoiaram. Então, já, assim, né? Os cursos que eu fiz, todos os projetos em que eu fiz, né? Assim, que eu tive parte ali um pouquinho e tal. Eles sempre apoiaram, mas sempre teve a preocupação, porque a gente sabe que ser artista no Brasil não é fácil. Exatamente. Então, eu entendo que o lado deles vem de um lado de preocupação também, assim, mas... Isso é muito legal você falar, porque, assim, sempre é de preocupação. Só que em alguns momentos a preocupação, ela impede, tipo, eu tô tão preocupado que não vou deixar ela fazer. Super. Mas nesse caso rolou, tipo, preocupados, mas beleza, vai lá e tenta ver o que dá. Exato. Meio que isso, Exato, né? Assim, nossos pais, eles sempre foram muito assim, olha, a nossa opinião é tal. Você quer fazer, a vida é sua. E, assim, né, a gente criou vocês pro mundo, o que vocês quiserem fazer, façam, a gente vai apoiar. Então, sempre foi uma conversa muito aberta, assim, em casa, sabe? Do tipo, não, vou ser atriz e é isso, assim, né? Então... E deu bom. Deu bom. Você falou, eu tava até lendo, né, no seu material e tal, e você falou da questão da infância, que uma das suas principais referências é Harry Potter. Sim. Como que foi esse rolê? Que momento, que você... É o primeiro, né? Desde o primeiro, né? Nossa, Pedra Filosofal, né? A gente tinha a fita cassete do primeiro filme, assim, né?
eu lembro que eu cresci junto com as personagens. A gente não fala sobre a autora, Ok. mas eu cresci com as personagens, né? Então, assim, eu li todos os livros, ia saindo os livros, a gente ia comprando. Eu fui em todas as estreias ou pré-estreias dos filmes. Eu era, de fato, e ainda sou, muito apaixonada pela história, assim. Uhum. E eu lembro que um dos primeiros filmes que eu assisti, eu falei, é isso que eu quero fazer, foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Olha. Que eu lembro que eu assisti e eu falei, cara, é isso, assim, eu quero viver esse mundo mágico, assim, né? Claro que a profissão, né, requer diversas outras habilidades, diversas outras minúcias, Sim. né? Mas Não são só flores, né? não são só flores, mas foi eu ficava tão encantada, assim, sabe, com aquilo, e você olhar na telona também, tem toda uma experiência. Então, eu olhava para aquilo e falava, gente, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu amava. Não, e é legal que você conseguiu meio que transcender a parada, né? Porque assim, Sim. acho que todo mundo que é fã assiste, imagina aquele mundo mágico, Uhum. meio que viaja naquela realidade da parada, mas você meio que viu por trás, né? Tipo assim, cara, eu entendi que ali tem pessoas trabalhando e é isso que eu quero fazer. É isso. Porque tem gente que assiste e fala assim, ó, sei lá, eu gosto muito das coisas da Disney, né? Por exemplo, o cara assiste e fala assim, eu quero ser uma princesa. Falo, então não dá pra ser a princesa. Não tá dando, Dá entendeu? pra ser atriz. Exatamente. Você conseguiu pensar dessa maneira, né? Super. Desde porque falou, não, legal, uma profissão, eu quero ser isso aí. Demais. E assim, uma das coisas que eu mais gostava de fazer na época do DVD era assistir os bônus, os extras. E aí eu gostava de ver o por trás das câmeras. Então eu gostava de ver os atores interagindo fora de personagem. Eu gostava de ver como que eram os estúdios. Eu gostava de ver mesmo como era essa maquinária, assim, né? Por trás da magia que a gente vê no cinema. E eu ficava encantada, assim. Eu assistia tanto ao filme quanto aos bastidores. Eu assistia muito. Então, era aquela coisa, né? Disco 1 pro filme e logo depois disco 2 pro bônus, Total. assim. Eu achava maravilhoso. Você já foi no parque do Harry Potter? Ai, já. Chorei. Todas as vezes que eu vou, eu choro. Não, cara, é muito louco. Todo mundo que é muito fã já vai na fila, né? Já vai na fila chorando. Nossa. Cara, tipo assim, já vê o quadro na fila, já chora, já chega lá no rolê todo. Nossa. Sim. E você falou de bastidores, não sei se já teve oportunidade, na Universal da Califórnia, tem uma atração que são os bastidores. Então você anda pelo backstage das paradas, assim, tá ligado? Sério? Tipo, e eles mostram como muita coisa é feita, sabe? Tipo, o estúdio então é muito legal. Gente, eu ia ficar em prantos, assim. E assim, eu né, tô longe de ser ator e tal, mas eu acho que foi uma das atrações que eu acho mais legal. De tipo assim, cara, pô, como é que o ônibus pega fogo? Ah, pegou fogo e depois disparou de pegar fogo? Sim. Ah, tipo, muito... É muito louco, assim. O cara vai explicando, tem um Boeing, um avião gigantesco, real, que tá lá pra cenas de desastre de avião. Gigante, assim, ó. Aí ele mostra, ó, aqui, tais filmes foram gravados aqui com desastre de avião. Tipo, o cara pegar um avião inteiro e botar lá, quebrado, pra fazer a parada funcionar, né? Esse rolê. Não é que é tão mágico, assim, né? Claro, tem muito trabalho por trás. Tem uma grande amiga minha que é maquiadora de efeito especial também, assim, você vê o quanto que ela, sabe, assim, o quanto que é, assim, trabalhoso você fazer aquilo, mas quando você olha pronto, você fala, meu, parece que a gente tá, sabe, assim, é muito divertido, assim, você trabalhar com a área artística e com uma coisa que você gosta tanto e tal. Então, esses bastidores eu acho muito interessante também. Não, é maluquice, assim. Nossa, É porque foi o que eu falei. Você vê tudo aquilo acontecendo, você não faz nem ideia de que, tipo, todo o maquinário, tudo que tá rolando por trás. Tem um perfil que eu gosto muito, você já viu, que é o Josme. Josme. Depois, Josme. Agora ele tá até fazendo uma coisa no programa da Band aí, sei lá. E ele mostra justamente bastidores de filmes. Cara, tipo, é muito legal. Outro dia eu tava vendo, tipo, mano, uma cena de um cara na moto. Tem, tipo assim, 27 câmeras em volta. Tipo, mano, beleza, você tá vendo ali uma cena de cara na moto, mas, tipo assim, mano, a moto tá em cima de um caminhão que, mano, é muito. Toda uma estrutura muito foda. É muito. E aí, vamos lá, a gente tá falando de você, criança, né? Começa a ver o Harry Potter. Segue lá, tipo, né? Os filmes demoravam um tempo pra sair, né? Então, até sair o segundo, você já tinha passado um bom tempo. Em que momento você fala, não, beleza, eu gosto, vai ser a profissão, qual é o primeiro passo? Até pra galera que, tipo, ó, você que tá em casa tem o sonho, fez o quê?
Tudo bem, você já tinha um caminho que era seguir tua irmã, mas assim, Sim. onde eu vou? Vou pra uma aula, eu vou pra porta de alguém e bato lá? Qual foi o rolê, tá ligado? Não, foi muito louco, assim, esse começo, porque, né, assim, desse primeiro momento que eu falei, não, eu quero isso pra minha vida, até eu, de fato, entrar na minha primeira aula de teatro, demorou muito tempo, porque tinham aquelas coisas de, tipo, é agência, que a agência olhava, né, assim, olhava você no, sei lá, no shopping e falava, ai, você é muito bonita, toma aqui meu cartão, aí a mãe ia lá, a pessoa fazia o book, enfim. Mas a nossa mãe, ela tinha um pouco de receio com essas coisas, Totalmente sabe? compreensível. Exato. Porque vai saber, né? Nunca se sabe. Eu jamais Nunca se acreditaria. Aí demorou muito, assim. Então, a primeira peça de teatro que eu fiz mesmo, assim, do começo ao fim, estudando personagem e tudo mais, eu já tinha, acho que 12, 13 anos, assim. E foi na escola. Minha Entendi. escola era uma escola. Nossa, sério, eu sou muito grata pela minha antiga escola, porque era uma escola que ela abraçava muito o artístico. Então, a gente teve aula de clube de teatro, assim, né? Por um ano, mas teve. E foi Tá bom. exatamente o ano que eu fiz parte, que eu. Nossa, eu fiquei, assim, encantada, do começo ao fim. A gente tinha muitas coisas artísticas rolando, sketch, tudo mais. Então, o que eu conseguia canalizar de artístico, eu colocava na escola. Então, até o meu terceiro colegial, meu terceiro do ensino médio, acabei de delatar a minha idade. Exatamente. O terceiro do ensino médio, até meu terceiro do ensino médio, assim, eu não tinha muita noção do que fazer pra entrar no meio. Eu fazia as peças ali da escola, esperava que alguém fosse algum dia ver a peça e falasse, meu Deus, Ia ela te descobrisse lá. tipo, a próxima Viola Davis, entendeu? Tipo assim, mas não, né? rolou. Mas, enfim, mas demorou um tempinho, cara, demorou um tempinho. E aí, mas assim, quando você sai da escola, terceiro colegial ali, você já meio que sai decidida, certo? Sim. E aí você foi, o quê? Escola de teatro, faculdade de arte cênica? Qual foi a sua brisa, assim, tipo... Tá preparada? Tô preparadíssimo. Eu saí da escola e eu falei assim, eu não sei se era algum medo, algum receio meu, eu falei assim, eu não vou fazer artes cênicas, eu vou fazer uma outra faculdade. Tá. E aí eu entrei pra relações públicas, tudo a ver, graças a Deus. Aí chegou em relações públicas, deu 6 meses de faculdade, eu falei, não é isso que eu quero. Tipo assim, não tem nada a ver comigo, não gosto, não vai rolar. E aí, virei pra minha mãe e falei, eu vou fazer um curso de teatro. Aí, né, choque total, né, porque... Meu Deus! Exato. Parem as máquinas! Parem as máquinas e, tipo assim, não era nem a faculdade de artes cênicas, né? Eu falei, não, eu vou fazer um curso profissionalizante. E entrei num curso profissionalizante que eu fiquei durante 1 ano e meio. Gostei muito, foi uma base muito legal, assim, mas eu ainda queria mais, assim. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar. Eu amo estudar, então eu olhava aquilo que eu tava tendo. Mas você gosta de estudar o que você gosta. O que eu gosto. Ou você é tipo... Mano, vamos estudar aqui sobre física quântica, bora? Vamos... Não, o que você gosta. O que eu amo estudar, eu vou, assim, a fundo e eu sou muito curiosa. Então, nesse curso, eu tive essa base, mas eu falava, não, eu quero saber mais. Eu quero mais dessas informações. E aí, nisso, eu tive uma palestra de uma faculdade dos Estados Unidos, nesse meu curso profissionalizante, de atuação. Irado. E assim, eu estudei inglês a minha vida inteira. Eu fiz dos 11 até os 18, eu fiz 7 anos de cursinho de inglês fora da escola, assim, né? E eu olhava para aquilo e falava, cara, eu acho que vale estudar fora do Brasil também, se eu conseguir essa bolsa, né, gente? Porque barato não dá, era. barato não é. E aí eu fui fazer essa prova de bolsa da New York Film Academy, que é minha alma mater, né? E aí, quando eu fui fazer a prova, eu falei, olha, eu preciso de bolsa, porque, né? E aí era uma prova de bolsa e tal. Aqui. Ai, tá bom. Aqui, né? Depois a gente já fazer um merchan. Depois eu vou comer. Mas enfim. Aí a gente fui fazer essa prova, e aí, depois de 1 mês, recebi a ligação que eu tinha passado. Fiquei,
nossa, estática, assim, eu falava, Festa, meu Deus do céu. Copa do Mundo. Exato, mas aí eu fiquei meio assim, e E agora? aí, você passa pra ganhar a bolsa já? Pra ganhar a Porque bolsa. tem uma prova pra ser aprovada, né? Mesmo que você pague, você tem que ser aprovado, não tem? Exato. E aí, quando eu recebi a notícia, ele falou assim, olha, você passou e você ganhou a bolsa. Eles não davam bolsa 100%, né? Tá. Eles cobriam uma parte, boa, mas uma parte. E aí, ele me falou que eu consegui a bolsa também. Aí, nossa, festa, alegria, meus pais super apoiaram também, me ajudaram também, porque eu tinha 18 anos na época, 19. E aí morei nos Estados Unidos, fui estudar lá. Então, assim, nada da minha formação artística é linear. Porque eu comecei na escola e eu parei, aí época de vestibular eu fui para relações públicas, aí eu parei porque eu vi que não era o que eu queria, aí eu fui para um curso profissionalizante, aí consegui essa oportunidade de fazer a prova de bolsa, aí fui para lá para estudar. Cara, mas essas histórias são muito legais justamente por isso. Porque as pessoas, elas imaginam que deu certo da primeira vez e é isso, e é bala de prata e deu certo. Então eu gosto muito de ir perguntando todo esse processo, porque essa hora tem um cara que tá em casa, tá assistindo, fala, puta, eu quero ser, sei lá, ator. Aí o cara fala, mano, mas eu tenho que acertar. Mas não vai acertar de primeira, mano. Não vai. Tipo, são raríssimas as histórias. Tipo, eu acho que nunca vai acontecer do cara chegar aqui e falar, mano, e aí, como é que foi? Ah, então, eu fui lá, escolhi a escola certa, escolhi o curso certo. Então, não sei o que, o episódio acaba em 5 minutos e o cara vai embora, tá ligado? Exato. Mas é justamente isso, que vai. São as curvas que a parada vai fazendo. Exato. E assim, eu acho que te molda também a você pensar né, assim, porque eu sei que aqui no Brasil a gente acha que o ator, ele só decora o texto e é isso, acabou, bate a marcação no chão, fim, é isso, obrigada, um beijo, tchau, né? Só que tem um estudo muito profundo, né, assim, por trás. Então, quem quer ser ator tem que ter a noção de que o estudo é contínuo, né? O artista, ele é assim, né, a profissão artística, a carreira artística, ela é uma carreira que você tem que se autoaprimorar o tempo inteiro. Então, o tempo todo você vai ter que se atualizar, você vai ter que buscar referências, você vai ter que rechear, que é como a Stella Adler falava, né? O artista, ele é um ser humano que ele precisa se rechear de boas referências. Então, se você não tem referência das coisas, se você não estuda, se você não vai num museu, se você não vai numa peça de teatro, se você não, sei lá, procura vídeo de ópera, de balé, sabe, assim, se você não lê coisas legais, se você não conversa com pessoas que estão fora do seu meio social, se você não troca as ideias, se você não sai da sua bolha, você vai ser um artista raso. E aí vem os artistas não, eu acho que o trabalho do ator é bater marcação no chão e bater texto. E não é isso, né? Então, eu acho que quando essas coisas acontecem, né? Essas rotas alternativas acontecem na vida, elas também servem para te rechear. Então, eu sinto que eu sou uma pessoa totalmente diferente da pessoa que começou ali no cursinho profissionalizante, porque me deu uma visão do que é, de fato, a profissão e do quão profunda é a profissão, assim, né? Cara, isso que você falou faz muito sentido, e eu brinco muito aqui, né? Às vezes o pessoal fala, óbvio, né? Não comparando, mas sobre o trampo que eu faço. E o cara acha que é só chegar aqui, trocar ideia e sair fora, tá ligado? Imagina. Cara, você tem que, tipo assim, eu sento aqui, o cara pode falar de uma parada da China. O cara, você tem que ter um mínimo de, né? E o ator vai chegar uma hora que do nada, você vai interpretar uma outra parada completamente fora do que é você. E você falou desse tipo de pessoa que, cara, não, o cara totalmente, tipo, na bolha do cara. Você fala, não, isso aqui eu não gosto. Pô, irmão, chato pra caralho, hein, brother? Isso aqui eu não... Então vai lá ver, pelo menos, né? Você não tem o mínimo... Não, isso aqui eu não gosto. Você é um puta de um chato, velho. É isso, porque assim, o artista, ele leva, assim, né, a gente tá... Eu amo uma frase da Viola Davis, eu tô citando a Viola Davis bastante, porque ela é uma das minhas artistas favoritas, e assim, ela falou uma frase que eu carrego pro resto da minha vida, que ela fala, eu me tornei artista e ainda bem que eu fiz isso, porque nós somos a única profissão que celebra o que é viver uma vida. Se você poda isso... assim, né? Não, eu não faço... eu não vou, sei lá, não vou conversar com essas pessoas porque não tem a ver com o meu círculo social. Brother, então fique em casa. Fique em casa, velho. Não vai ser ator, sabe? Porque é por isso que a gente vê muito ator que você fala assim,
nossa, mas eu já vi esse ator com esse tipo de personagem. Parece... Porque o ator, ele não quer sair da zona de conforto dele. Uhum. E a partir do momento que você não sai da sua zona de conforto, as suas referências Não, continuam sendo as e mesmas. isso, óbvio, a gente tá falando sobre a profissão ator, mas eu digo assim, Super. como pessoa, tá ligado? A pessoa que não tem Perfeito. esse pensamento, É você isso. pode ser o que quiser, mas você é chato, brother. Muito. Porque, tipo, pô, a uva. Não, não gosto de uva. Mas você responde, não gosto. Não, sei lá, meus amigos não comem, eu não gosto. É isso. Beleza, então. Não, isso aqui, pô, então, pô, chatão, velho. Exato. E eu acho que o ator, ele realmente precisa... Outro dia eu tava vendo, cara, eu acho que foi... Não vou lembrar quem é o ator que tava dando um podcast. Uhum. E... Caralho, da Globo, loiro. Putz, saiu agora, que é o Hotel, Motel... Enfim. É uma produção brasileira que chama Motel não sei o quê. E... Ele tava falando sobre que chega o personagem pra ele e o personagem chegou lá, tinha uma descrição e tal, não sei o quê. Uhum. E aí ele falou, cara, mas eu quis saber mais. Então ele era um cara, o cara que mata não sei quem e tal. Ele falou, mas aí eu queria saber mais profundo. E ele falou, e aí eu fui criando. Tipo, então pra mim esse cara, ele é um ex-militar, miliciano. Ele foi criando todo um background. E aí os meninos da pergunta, mas pra quê? Ele falou, cara, porque na hora, todo esse background, sei lá, muda o meu olhar. Muda. Tipo assim, muda o jeito que eu mexo a mão. Muda. Se você sabe, tipo assim, não é tipo, você é o João, marido da Maria, e que você matou o Pedro. Não, você é o João, ex-militar. Isso não vai nem contar na história. Não. Mas só o fato de eu saber muda o jeito. Cara, eu achei isso fantástico. Não, isso é perfeito, assim. É uma coisa que muitos atores, assim... Agora eu sinto que a gente tá tendo uma... A gente trabalha muito, né? Assim, a gente estuda muito de método de atuação. E os métodos de atuação, eles trazem muito disso, que é a linha do tempo. Então, é essa coisa de qual é o seu nome, de onde você... qual o seu nome, falo, né? O nome da personagem, de onde essa personagem veio, quem são os pais dessa personagem, né? O que ela viveu. Como foi a infância dela? Como que foi a adolescência? Quem eram os melhores amigos, né? Assim, quais eram as relações? Então, o que ela gosta, o que ela não gosta? Você tem que ter embasamento pra você falar, pô, ela gosta disso, ela não gosta disso, mas por que ela não gosta disso? E isso te obriga a ser uma pessoa com uma visão um pouco mais 360 do mundo. Do tipo assim, ok, a pessoa gosta disso, talvez seja por causa disso. E aí você vai construindo, porque, assim, quando a gente pega a personagem, a gente tá, de fato, construindo uma pessoa ali, né? Não é a gente, não somos nós, né? Então, assim, eu vou pegar a personagem, primeira coisa, vou extrair tudo que o texto tem pra me falar daquela personagem. Depois que eu extrair aqueles dados, eu vou fazer a minha linha do tempo. Vou conversar com o diretor. Olha, eu pensei que ela é uma pessoa XYZ. O que você acha? A partir do momento que ele fala, ele, o diretor ou a diretora falam, é isso? É isso. E aí eu posso ir construindo. Isso que você falou, né? De, tipo, a voz muda, mano, o jeito de falar muito curioso, é muito curioso porque, assim, é uma parte da história que nem é contada no filme. Não. Quem precisa saber é só o ator. Exato. E depois você começa a entender um pouco mais sobre a profissão, você entende que isso realmente faz diferença. Às vezes o cara que tá assistindo, ele nem tipo... Muita. Mas agora vendo isso, eu entrei nessa brisa. Tipo assim, às vezes começa um filme lá, o personagem começa sei lá, dos 30 anos pra frente. Aí eu fico pensando, mas e a infância desse mano aí? Qual que será que foi a brisa? Perfeito. Tipo assim, pô... E aí você meio que começa a brisar, tipo assim, puto, o cara ele age desse jeito porque provavelmente aconteceu uma coisa dele na infância. Mas isso nem contou na história, tipo, é uma brisa sua. Super. Que você sai assim a gente fala isso, tipo assim, sei lá, 70% do trabalho ninguém vê, ninguém nunca vai ver. Que é esse trabalho de você, pô, a gente, hoje em dia, laboratório tá muito famoso, né? Vou fazer laboratório. Laboratório é uma parte da preparação do ator. E é uma parte muito importante, né? Que é essa parte de você se expor a determinadas coisas que a personagem... que faz parte do cotidiano da personagem. Por exemplo, eu vou... vamos supor, eu vou interpretar uma advogada criminal. Pô, eu posso, né, sei lá, pedir pra algum advogado ou alguma advogada pra eu ser uma sombra ali daquela pessoa durante um tempo, pra eu entender como que eles se comportam ali dentro do fórum, como que é, né, o dia a dia daquela pessoa e tudo mais. Recentemente eu interpretei uma freira
E eu fui num convento, eu conversei com uma das irmãs, eu quis entender como é o dia a dia dela, porque é exatamente o que você falou. A maneira como elas vivem vai refletir na maneira como ela anda, na maneira como ela fala, Total. na maneira como ela se dirige às pessoas, na maneira como ela, às vezes, até olha pra Olha, você, não, né? exato. Então, e é muito importante também o ator, ainda voltando nesse negócio de autoaprimoramento, ser muito observador da vida, assim, da sociedade. Por exemplo, eu observo muito a maneira como as pessoas falam, a maneira como as pessoas andam, porque isso pra mim é repertório pra personagens futuros. Então, pô, eu tô vendo que tem uma pessoa que ela anda com o quadril um pouco mais pra frente, assim, no metrô, vamos supor. Pô, eu posso anotar isso na minha lista de elaboração de andares e eu posso usar isso numa personagem mais pra frente. Total. Então, o ator, ele tem que ter essa visão, assim, né? De querer entender a humanidade, assim, Não, né? E a sociedade. E isso é tudo muito mais. louco. Na hora que você entra nessa brisa, cara, vou dar um exemplo aqui. A gente tava falando antes de São Paulo. Cara, não vou dizer que eu posso cravar. Aham. Mas se você colocar pra mim umas 10 pessoas, falar assim, elas são de São Paulo, eu consigo te falar em que região cada uma mora. Super! Super! Nossa! Tranquilo, tá ligado? Tranquilo! Tipo assim, Tranquilo! e se chega pra mim, por exemplo, pô, você é ator. Ó, você vai ter que fazer um mano de... Já deu falar que eu sou da Zona Leste, né? Um mano. Tipo, esse aqui é da Zona Leste, esse aqui é da Zona Leste, porém ele é da Moca. Esse aqui é da Zona Leste, porém ele é de Itaí Paulista. Esse é da Zona Sul. Esse é de... Entendeu? Então, Do centro. do centro, exatamente. Mora ali na Santa Cecília e anda com os bichos. Não, tipo... Eu morei na Santa... eu morei na Santa Cecília 1 ano. Tive que sair. Falei, não dá pra mim. Não, tô brincando. Mas é isso. Tipo, é essa observação que você... Cara, você fala, mano... E outro dia eu brinquei e isso é... Se eu pegar o metrô na Barra Funda pra ir até o final, eu consigo acertar 50% onde essas pessoas vão descer. Super. Não, mas esse aqui, ó, do Tatuapé ele não passa. Esse aqui desce. Cara, e é muita questão de observação das pessoas, tá ligado? E é isso, eu acho que a gente... Ai, agora eu vou entrar no momento... Mas assim, é real isso. A gente tá num piloto automático tão grande que a gente não para pra sabe assim, pra observar. E eu tinha um professor que ele falava assim, parem de olhar tanto pra tela e observem as pessoas ao redor de vocês, porque vai ser um dos melhores repertórios que vocês têm pra andar, pra jeito de falar. E é real, assim, quando você começa a perceber, você começa a criar muito material pra você como atriz, como ator, enfim. Total. Então, eu sou muito, assim, dessa linha de que 70% do trabalho do ator é fora de tela, é fora de palco, é o trabalho dele com ele. Entrou no palco, ligou a câmera, você já tem que estar com tudo pronto. Uhum. Tem que estar ali. Porque é isso, é ali. É o aqui e o agora. Agora você já fez, né, a sua linha do tempo, você já sabe quem ele é, quem ela é. Agora é o showtime, assim, não tem momento de... Enfim. É muito gostoso, assim, esse processo criativo de atuação é maravilhoso. Eu briso muito nessa questão de observar as pessoas nesse rolê. E aí, até fazendo uma linha, né? Vamos contar essa parte dos Estados Unidos. Super. Nos Estados Unidos é muito isso também. Muito. Tipo assim, mano, é bizarro. Você sabe exatamente de onde a pessoa chutaria tranquilamente, talvez, o estado que ela veio. Uhum. E dependendo do lugar, vamos pegar um Nova York da vida, o bairro que ela veio. Tranquilo. Super. Tipo assim, mano, e isso é muito forte lá, né? E aí eu queria entender como é que foi esse seu rolê lá, enfim, sendo estrangeira. Apesar de ter já o idioma, eu sei que tem uma parada, tipo, beleza, ela fala, mas ela não é daqui. Rola uma parada? Como é que foi essa trajetória? Assim, Nova York é muito plural. Então eu não, em nenhum momento, por exemplo, eu me senti acuada ou, sabe, deixada de lado. Então você não foi no Bronx, tô brincando. Aquelas. Pior que fui. E é muito diferente mesmo, assim, né? Nova York é meio assim, é uma São Paulo... Meio hard, né? É o centro de São Paulo estendido, né? Total, porque é uma ilha, né? Assim, claro, tem a parte ali, né, do Brooklyn, do Queens e tal. Brooklyn foi onde eu morei, inclusive. Mas Manhattan mesmo, Bronx, Harlem e tudo mais, é uma ilha. Uhum. Então você pensa, tipo, toda a loucura de São Paulo comprimida. E é muito louco, porque é verdade, assim. É uma cidade grande, então...
eu nascida e criada em São Paulo, pra mim era ok, porque eu já tava acostumada com correria e tudo mais. Muitas vezes eu me sentia sonhando, porque é um lugar muito... Que evoca muitas memórias, Parece assim, que tá num filme. Parece que você tá num filme o tempo inteiro. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Tem uma... Sabe o Show de Truman, né? Sei. E aí tem... Eu não sei se o Show de Truman chama Show de Truman por causa disso ou se existe a síndrome por conta do nome do filme. Não sei. E aí, conversando com uma amiga nossa lá, que era coach e tal, ela falou que existe essa síndrome de Truman. Que são as pessoas que acham que, literalmente, é a vida dela e as pessoas estão aqui pra interagir com ela. Super. Existe isso. E aí eu falei, não, isso é loucura, né, mano? Acho que as pessoas não acho que ninguém acha que a vida é a vida dela e o resto são personagens que estão interagindo. The Sims, né? The Sims, a pessoa acha que é isso. Até a vez que eu tava em Nova York, eu juro por Deus, já contei isso algumas vezes. Eu tava num restaurante na Times Square, tava nevando, tinha um policial, NYPD, gordinho, comendo um donut. Eu falei, ele tá ali por causa do cenário. Eu falei, ele tá aqui pra... Alguém botou ele ali. Eu falei, não é possível que ele vai sair dali. Gente. E ele tem uma família. Eu falei, ele tá ali pra compor o cenário. Eu olhava pela janela assim e falava, não é possível. Mas é muito Dá uma louco. brisa assim, você fala, mano, eu tô num filme, né? Não, a primeira vez que eu vi a neve caindo em Nova York, eu falei, não, gente, tá errado. Qualquer hora eu vou acordar e não vai estar aqui. É muito louco, assim. Nova York é uma experiência muito legal. De novo, é muito plural, então eu não me senti, por exemplo, acuada ou deixada de lado por eu ser estrangeira ali, né? Em Nova York, eu me senti muito bem, assim, ninguém me destratou, nem nada. E eu achei muito legal, assim, você poder ver, porque Nova York é muito globalizado, tem gente do mundo inteiro. Eu fiz amigos ali na faculdade de vários lugares do mundo, assim, foi incrível. Eu tenho uma das minhas melhores amigas até hoje, é uma amiga minha que estudou comigo lá, ela é colombiana, a Maria, e nossa, tinha amigos do Caribe, tinha amigos da África do Sul, tinha amigos do Egito, da Índia. E aí você vai olhando, você vai falando, cara, que legal, né? Olha que experiência louca, né? A gente tá no mesmo lugar, todo mundo longe de casa, mas tá todo mundo ali por o mesmo propósito, todo mundo acabou virando amigo. Eu tive 2 amigos americanos, dois, 3, assim, e um deles eu, inclusive, fui pra casa dele lá em Virgínia. Que aí já é mais... Um outro rolezinho. Aí já é um negócio mais corra. Sabe aquele filme Get Out? Assim, eu já fiquei meio... Eu não sei. Não sei assim. se é bom. Tipo, ele... Assim, a família dele foi super querida com a gente. Muito mesmo. Mas, por exemplo, eu via que algumas interações fui eu, a Maria e um amigo nosso da África do Sul. E eu percebia que em vários momentos, assim, eram os americanos ali, a gente tava meio de lado. E a gente foi no 4 de julho ainda, né? No dia da independência. Então, tipo assim, eu me sentia muito peixinho fora d'água, assim. Eu ficava tipo, gente, mas, sabe? Né? É assim que o filme começa. E eu, gente, se começar sei lá, né? Tipo qual que é o nome? Um alce, sei lá, atravessar o carro, já era. Eu vou dar meia volta aqui. Mas não, tipo assim, eles são tranquilos, mas dá pra perceber mesmo isso que você falou. Estado muda muito. Estado muda muito. E às vezes eu brinco até disso. Outro dia a gente tava falando sobre né, que cada estado nos Estados Unidos, isso muda, na minha visão, pelo menos. Muda. Mas a gente tava falando do Bruno Mars. Aí eu falei, o Bruno Mars tá... E eu não sabia, não tinha essa informação. Falei, cara, ele parece ser muito legal pra ser, por exemplo, de, sei lá, Chicago. Tá ligado? Eu falei, mano, pra mim ele tem cara de havaiano. Nossa, é verdade. E ele é havaiano, tá ligado? Aí eu falei, por exemplo, juro por Deus, ele é havaiano. Caraca. E aí eu falei, outro dia a gente tava falando, falei, por exemplo, o Obama é havaiano. Então, tipo assim, porque é uma questão cultural dessa galera. E quando eu morei lá, fiz intercâmbio lá, e eu era de Los Angeles. Mano, Los Angeles, a galera de boaça, tá? Pô, mano, eu fiquei lá em Los Angeles um mês e lá não vi nada de errado. O primeiro dia que eu cheguei em Nova York, eu vi um acidente de trânsito e uma briga de trânsito. O cara bateu o carro, e os caras... Eu falei, mano, aí, ó, essa é a pagada. É tipo aqui, e aí, mano, se o cara vira pra você, faz uma carioca. Pô, carioca é de boa, carioca é praia. Tá... Mano, paulista, 9 horas da manhã, o bicho já tá puto.
Porque Sim. a cidade é o entendimento do todo, né? Total, experimenta ficar do lado esquerdo da escada rolante. É soco você vê nas costas. o negócio, nossa, um murro igual a Beyblade, a galera vai É embora, isso. assim. Mas é isso, tipo assim, eu sempre pensei assim, juro pra você. Que era tipo, São Paulo é Nova York e Rio é Los Angeles, assim. Porque em Isso. LA eu sinto que a galera também é muito mais tranquila. De boaça. Tem, né, claro, Óbvio, as questões de cidade grande, assim como o Rio também tem as questões de cidade grande, mas eu sinto que em São Paulo a gente é mais tenso, Não, assim, total. né? Eu acho que até pelo modo de vida, né? Aqui a gente não tem muito como descomprimir, né, dos corres, né? Então, no Rio, pelo menos, eu sinto que eles têm, por exemplo, a praia. Pô, você tá corrido, mas você tem É de ali boa você ainda parar aí na praia, né? Exato, tem esse respiro, eu acho. Aqui em São Paulo a gente tá o tempo inteiro no hustle, né? E aí você fica meio, meu Deus, né? Tipo, mas eu gostava muito, assim, de morar em Nova York, eu achava um lugar muito legal. Não sei se eu moraria de novo. Talvez hoje, com outra cabeça, tipo, 10 anos depois, porque esse ano faz literalmente 10 anos que eu Irado. voltei. Talvez com outra cabeça fosse diferente, assim, é porque eu com 19 anos, né, assim, eu tava com muita. Eu desenvolvi vitiligo, assim, De estresse? de estresse, porque era muita coisa acontecendo, então, talvez hoje com outra cabeça Talvez. fosse muito legal. Assim, eu tô sempre aberta. Não, total. E só pra concluir esse assunto que a gente tava falando, além da questão de você ver como a pessoa age, o que acontece comigo, por exemplo, quando eu vou pros Estados Unidos. Porque eu estudei numa escola normal, pá, estudei, beleza. Claro, E eu aprendi o inglês, que perfeito. todo mundo aprende na escola. Só que eu chego lá, os caras olham pra mim, what's up, nigga? Eu falo, já me fudeu pra caralho. Já. Porque, acabou. mano, é um outro inglês, tá ligado? Total. E aí, beleza, hoje eu já sei um pouco, mas tipo, os caras vêm como se eu soubesse o inglês mais de negão possível. E aí, às vezes, o cara fica, mano, o que ele tá falando? Eu não entendi boa parte. Mas, E tipo, eles perguntam da onde você é de lá de dentro, porque exato. eles também são miscigenados igual a gente. Então, assim, pra eles olham pra gente aqui, a gente pode ser qualquer norte-americano outra- também, total. sabe? Então, Isso é muito louco. mas E eu acho que, mano, é muito isso, assim. Conhecer pessoas, estar aberto pra conversar com pessoas deve Total. acrescentar muito pro teu rolê. muito. Você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 1 ano. 1 ano. Me formei lá. Quando você volta, aí eu tava vendo também, né, no seu material, né, de produções que foram feitas em outro idioma e tal. Isso já abre outras portas? Ou você ainda teve que, tipo, não te deixou com tanta vantagem, teoricamente? Ou sim, você fala, não, isso, porra, já me deixou um passo à frente pra produzir outras coisas? Enfim, como foi esse rolê? Eu acho que assim, eu voltei para o Brasil. Enfim, era para eu ter feito OPT, que é a permissão de trabalho. Quando você estuda nos Estados Unidos, as faculdades elas te dão uma permissão de trabalho, né? Que você pode ficar lá por 1 ano exercendo a profissão que você estuda, assim, né? Exercendo a carreira que você escolheu ali para a faculdade. Então, por exemplo, fiz faculdade de jornalismo lá, eu tenho 1 ano para trabalhar na área de jornalismo. E isso em atuação eu também tinha. Só que, enfim, a gente teve um problema familiar, eu tive que retornar, por isso que eu não fiquei em LA, eu fiquei 15 dias em LA e voltei. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu não senti nenhuma diferença, assim, de tipo, não, eu tenho vantagem competitiva porque Entendi. estudei nos States, sabe? Mas eu sentia que eu tinha uma base teórica muito sólida. Assim, lá eles de fato estudam o método de maneira muito mais profunda do que aqui. Eu sinto que aqui a gente, vendo, né, pelos cursos que eu fiz antes de ir para os Estados Unidos, a gente pincela muita coisa, mas a gente não aprofunda em nada. E ao passo que eles lá aprofundam bastante. Entendi. Então, por exemplo, o método Meisner, que é um método de atuação, a primeira vez que eu fui ouvir falar de Meisner foi lá fora. E eu fui agora. Oi? E eu fui com você agora mesmo. E E eu você também, graças a Deus. 1 minuto atrás. Exatamente. Não, e Meisner, assim, é uma base muito boa para os artistas, para os atores e atrizes americanos. Eles usam muito. E algo que não se método usa aqui. Meisner.
Hoje em dia tem mais gente usando. Naquela Me época... explica basicamente do que se trata. Meisner, ele trabalha muito em você observar, né, assim, o que o seu parceiro de cena tá fazendo e você fazer repetições baseadas no que aquela pessoa tá, né, assim, no que aquela pessoa tá te dando. Então, por Entendi. exemplo, sei lá, a gente tá fazendo um exercício de repetição de Meisner, vamos supor, eu posso falar, sua camisa é preta. Aí você fala, minha camisa é preta, sua camisa é preta, minha camisa é preta. Até alguma coisa que você fizer, ou que eu fizer, faça com que a gente queira mudar essa frase. Entendi. Porque Meisner é basicamente assim, não faça nada a não ser que algo dentro da cena te faça fazer. Isso deixa a cena muito mais orgânica. Você não vai ficar, ai não, mas é que eu preciso falar aquela fala. E aí você fica esperando as famigeradas deixas. Deixa não existe, deixa não existe. Tipo assim, você tem que levar a cena ao ponto de que aquela frase tem que ser dita. Porque você não tem outra alternativa se não falar aquela frase. Então, a atuação com o método Meisner é uma atuação que deixa tudo muito mais natural. Porque você vai se alimentando do que o seu parceiro de cena vai te dando. Entendi. Se você tá vendo que ele tá ansioso, você não vai falar com ele de uma maneira... Tem um pouco lazer. de rapport aí no meio, né? Total. Você vai olhar e você vai dar a sua fala de um jeito que você chame a atenção pra o que você tá falando. Então, isso também alimenta a cena, sabe? E Meisner é muito gostoso porque, enfim, né? É um método que é super tranquilo de você iniciar. Por exemplo, nunca fiz curso de atuação. Pô, Meisner é um método que é muito tranquilo de você iniciar, assim. Claro, eu ainda acho que as pessoas têm que aprender Stanislavski antes. Que Stanislavski é o pai da atuação moderna, assim, né? Mas Meisner foi um método que eu adorei aprender. Que foi o único... Eu aprendi só lá nos Estados Unidos antes de ir lá, eu não tinha aprendido. Depois, quando eu voltei pro Brasil, eu aprendi num outro conservatório de atuação que eu fiz. Mas, tirando esses dois lugares, eu nunca tinha ouvido falar de Meisner. Eu falo, caramba, eu voltei de lá, sabe assim? Eu voltei assim, cara, as pessoas precisam saber disso. Precisam conhecer. Voltou empolgadaça. Exato. Eu fico, às vezes, me questionando. Óbvio, né? Tem a questão do idioma, isso é óbvio. Mas... Hollywood, beleza, né? É o que é. E... quando algum ator ou atriz brasileiro vai pra lá, porra, parece que o cara, tipo assim... abriu o portal da qualidade, né? Tipo, parece que o cara não era nada e depois que ele vai pra lá, ele vira... E aí o pessoal, mas por que outras pessoas não vão? E eu não acho que é só questão do idioma. Então, por exemplo, você pega uma Bruna Marquezine, você pega um Wagner Moura e tal. Não é só questão do idioma. Eu imagino que tenha também uma questão do jeito que se é feito, né? Então tem essa diferença no estudo ali também. Super, é a tecnicidade da profissão, né? Então você começa a entender mecanismos que são ensinados e que são disseminados lá fora que dificilmente a gente tem aqui no Brasil. O método da Stella Adler eu comecei a aprender no Conservatório Internacional das Artes, que é um conservatório aqui de São Paulo, que foi o único lugar aqui no Brasil que eu óbvio, né? Tem outros lugares que ensinam Stella Adler, mas foi o único lugar que eu vi que, tipo, se aprofunda de fato na metodologia dela. E são metodologias que bebem diretamente de Stanislavski, de novo, né? O pai da atuação moderna. E, assim, eu acho importantíssimo os artistas saberem. Mas eu não gosto do método XYZ. Tudo bem, eu também tenho métodos que eu estudei que eu não sigo, não levo pro meu trabalho. Mas eu entendi, porque é aquilo que... Aí volta aquilo que a gente tava falando. Às vezes a pessoa fala, eu não gosto de tal coisa. Mas a pessoa nunca estudou, não sabe, não conhece, não... eu prefiro bater texto. Poxa, então, que ótimo. Vai lá, então. Vai lá, brother, é isso. Não, e talvez até dê certo pra aquilo que ele tá fazendo. Super. Mas é raso, né? Eu acho que a questão é isso, de ser raso e, tipo assim, você fala, mano, vai chegar algum momento, talvez algum personagem de fato mais profundo que esse cara não vai conseguir atingir, né? Total, total. E é aquilo também, né? Tipo, não tô falando que, sei lá, por exemplo, eu estudei os métodos, ok. Eu não, né, assim, não tô falando, nossa, eu vou chegar, vou arrasar em todos. Não, óbvio que não, né? E vão ter pessoas que não vão né, assim, se conectar com o tipo de atuação que uma pessoa que estuda métodos de atuação
enfim, né, utilizam e tudo mais, mas eu acho que é importante, como profissão, você saber os mecanismos Total. que estão ali, né, estão intrínsecos ali no que a gente faz. É igual sei lá, uma pessoa que trabalha com design. Pô, a pessoa que trabalha com design, claro que ela não vai usar tudo que ela aprendeu, mas ela sabe tudo que ela sabe, assim, tudo que engloba design, e imagem e, sei lá, né, tipo, Óbvio, né? edição. Eu acho que deu pra entender que as referências, elas são importantíssimas. Por exemplo, é igual eu falo do cara que é chefe de cozinha. Mano, o cara teve que comer, sei lá, chocolate antes, pimenta depois, pra ele entender que chocolate com pimenta fazia sentido. Total. Por mais que ele não gostasse de um ou do outro. Exato. E aí, assim, tipo, às vezes você vê uns pratos, sei lá, sei lá, um Masterchef da vida. Mano, como é que o cara descobriu que lasca de madeira com cabo de uva e no copo azul fica bom? Porra, ele teve que ir Exato. em todos os bagulhos. E na atuação eu vejo que é isso. Às vezes o cara entrega uma parada que, se você for a fundo, mano, é tipo assim, é o Harry Potter que o cara assistiu quando tinha 6 anos, com o live action da Pequena Sereia com linguado desnutrido, com... Caos. Não, isso aí é loucura, tá, Disney? Falei no último episódio e vocês estão de brincadeira, Disney. Você gosta de filme live action? Olha, eu gosto, depende do live action. Fala tipo um assim, bom. tem... Ai, meu Deus. Não tem, tá ligado? Não, live action ó, tem que acabar, Disney. eu gostei muito. Por exemplo, tem alguns Brancas de Neve que eu gostei, assim. Tem uns, tipo, dos anos 90. Último, não. A gente não comenta sobre o último. Okay, não existiu. Tá bom. A Beleza. gente finge que não. Tomar uma água, eu vou embora. Não, mas é isso, assim. Eu gostei muito do Bela e a Fera. Assim, Ok. eu achei legal. Boa, você veio bem. Agora, assim, comics, né? Tipo, DC e tal. Os caras. Não dá, né? DC e Marvel, tipo, os caras. Nossa, eles fazem. Outro bagulho. Inclusive, é o meu super-herói favorito. Não. Aí você vai me pegar no ponto fraco. Mas, pô, não, aí é sensacional. Mas, tipo, mano, a gente tava falando, eu até ia falar isso antes, desse negócio de ter o background do personagem, né? Super, aham. É um tipo de filme que eu gosto muito quando vem contar a história de um personagem que a gente já conhecia. Tipo, Coringa. Tipo, Nossa, Malévola. Uhum. Tipo assim, mano, Malévola. eu acho ela sensacional, Malévola. Malévola é um dos melhores live actions. Tipo, eu amo Malévola. Passei a minha vida inteira não gostando dela e agora eu acho ela sensacional. Exato. Mano, eu tô com ela, Brad. Tipo, gente, ela matou metade do reino, ela tem um hobby. Mano, deixa ela. Mano, não, tipo assim, eu faria pior. Exato. Gente. Mano, se sou eu não sobrava um. Me pega num dia ruim. Mano, sabe, cortou assim? as asas da mulher, velho. Eu ia escaralhar com aquele reino, velho. Mas é isso. E é muito louco isso, assim, falando até de vilões, por exemplo, né, da Malévola. Tem gente, Coringa também, mano, cara, é um dos melhores personagens. Eu acho que o Coringa coringou por pouco. Por pouco ele coringou. Não, mas tipo assim, óbvio, ele já foi, né, tinha esquizofrenia e tal, não sei o quê. Mas assim, eu acho que ele poderia ter aguentado um pouco mais, entendeu o que eu tô dizendo? Sim. Tipo assim, não foi tão ruim o que aconteceu com ele. Se você comparar ele com a Malévola, tipo, são mundos diferentes, mas assim... Eu tô tentando lembrar o que não, porque o Coringa era um humorista frustrado, que tinha problemas, a carreira dele não dava certo, e não tem muitas outras coisas que acontecem até ele resolver matar um cara ao vivo na TV, tá ligado? Tipo, depois ele descobre que ele tem problema. Ok. Mas ele coringou por poucos. Imagina se todo mundo que é frustrado no trabalho saísse matando todo mundo. Aí, né, meu povo? Você entendeu? Ferrou. Aí ferrou. Já a Malévola, mano, tinha asa. Era uma outra parada. Teria um bagulho mais específico. Então... Mas, não, então, falando, até puxando o gancho desse negócio de vilão, né? A galera fala, né? Ai, não, eu quero interpretar um vilão. Mas eu sinto que, assim, por exemplo, os vilões, eles são legais de interpretar porque você consegue ver a humanidade daquela pessoa. Uhum. Tipo assim, por exemplo, muitos mocinhos e mocinhas, eu tô usando esses termos bem, assim, né, abertos, assim, é bem simples. Pra você leigo da tua... Pelo amor de Deus. Pra você leigo. Não é assim, não. Mas é tipo assim, por quê? O mocinho e a mocinha, muitas vezes, quando alguém tá escrevendo, eles tentam minimizar os defeitos e amplificar as qualidades. Uhum. Não existe ser humano perfeito. Não existe o ser humano que, acorda e tem passarinhos e não sei.
sabe? Não, a gente se estressa durante o dia. A gente tem pessoas que a gente não se dá bem. A gente tem lugares que a gente não se sente confortável e tudo mais. O vilão, ele tem essa licença, eu sinto, de ser humano. De tipo assim, não gosto de você. Tudo bem que eles levam pros extremos, né? De tipo, vou te matar, vou te... né? Óbvio, mas eu sinto que o vilão, ele é legal de se interpretar por causa disso. Porque a gente lê o vilão, né? Quando a pessoa tá escrevendo o vilão, ela tá escrevendo uma pessoa completa, que tem... De novo, né, citando Sirius Black, né? Você tem a luz e as trevas dentro de você. O que diferencia é qual lado você vai jogar, né? Então, assim, todos nós temos um 50% vilão, 50% mocinho. Tem pessoas na minha vida que vão acreditar que eu sou vilã, tem pessoas na minha vida que vão acreditar que eu sou a mocinha. Então, o vilão, quando você pega um personagem que é vilão, eu tenho a sensação de que é por causa disso, você vê a humanidade, é muito mais gostoso você trabalhar com seres humanos que são, sabe, que tem várias dimensões e que você pode brincar, tipo, não, beleza, ele é, sei lá, ele odeia essa pessoa. Por que ele odeia essa pessoa? Será que porque quando essa pessoa era pequena, sabe, essa pessoa que ele não gosta... fez alguma coisa pra ele que ficou matutando na cabeça e tudo mais. Eu não sei, sabe? Não, assim, e é assim, e é são por isso coisas. que é o plot twist da cabeça do ser humano. Total. Tipo, você assiste vamos voltar a falar da Malévola. Você fala, caralho, eu fui um otário a vida inteira. Exato. Porque eu só não gostava da mina. Exato. E só que a vida dela foi uma merda. Exato. E tá explicado. Ponto. Tá ligado? Então, tipo assim... E eu acho que talvez o vilão, nesse mesmo rolê que a gente tava falando lá no início, de você entender o background, hoje eu assisto um bagulho de vilão e falo, mas por que o maluco é assim, né, mano? Exato. Tipo, caralho, velho, o que será que rolou? E às vezes o filme não te conta. Você só, mano, você sai falando, mano... E digo mais, é obrigação do ator defender aquela personagem. Por isso que também existem personagens que eu não pegaria pra fazer. Tipo? Porque talvez eu não conseguiria defender. Sabe, assim, pessoas, por exemplo, uma pessoa que maltrata animal. Eu não consigo... Nada justifica. Eu não consigo justificar na minha cabeça isso, sabe? Uma pessoa que maltrata, sei lá, idosos, crianças. Na minha cabeça não computa, tipo assim... mas talvez, tipo assim, então eu prefiro me privar de interpretar essas personagens, porque eu sei que eu não vou conseguir defender. Mas é um bagulho que, assim, pro espectador, buga a mente. Eu gosto muito de ver filme policial, né? Tipo, essa série tipo FBI e tal. E aí, por exemplo, o cara matou... Sei lá. Tipo, matou uma pessoa loira. Aí o cara matou um serial killer. Aí você fala, óbvio, não tô falando que justifica, pelo amor de Deus. Super. Não, gente, pelo amor de Deus. Aí depois vai entender que, tipo assim, essas pessoas que o cara matou tem a mesma cara da mãe dele que abusou sexualmente dele quando era criança. Aí você fica assim, ó. Tudo tem um porquê ali, caralho, né? Tipo, claro talvez se passou um pouco na reação. Se passou, deveria ter feito uma terapia, um negócio. Ok, mas você fala assim, cara, é muito louco. Você sai do bagulho e fala, eu entendi o louco, mano. Eu entendi o assassino. Será que eu preciso me tratar? Exato. Mas não é isso, assim, né? Você justificar não é você corroborar. É você, tipo assim, ok, eu entendo porque essa pessoa, tipo, chegou onde ela chegou. Concordo? Não concordo. Mas, ok. E não, eu, como atriz, eu não tô ali pra concordar com a personagem que eu tô fazendo. Beleza, ela, sei lá, minha personagem matou alguém. Eu jamais vou concordar com esse tipo de coisa. Mas eu entendi o porquê que ela chegou às vias de fato. Sabe? Sim. Concordo? Jamais. Mas eu entendi a linha do tempo dela, chegou nesse ponto pra que acontecesse tudo isso. Não, isso aí, a nossa cabeça, né, os bagulho vai... É que nem esses dias, não tem nada a ver com atuação, mas não sei se vocês viram um caso, acho que foi um cara que foi preso porque matou um policial. Só que aí ele matou o policial que matou o filho dele injustamente. E aí mostra, tipo, o cara entrando no tribunal, mano, aí tá uma fila de policial aqui, ele passa encarando um por um, assim, ó, tipo assim, e aí fica aquele bagulho, tipo, mano... Mas E aí, tá ligado? Exato. Qual que é a brisa, né, do bagulho? Qual é? Exato, assim, é muito louco isso, assim, porque por isso que a Malévola, pra mim, é um ótimo exemplo, assim, porque quando você começa a perceber a humanidade no vilão, quer dizer que o ator tá ficando louco. quer dizer que você tá ficando muito louco, viu? Brincadeira.
Mas quer dizer que, tipo, o ator, ele fez... por exemplo, o Joker, o Coringa, do Heath Ledger. Maravilhoso. Por que tanta gente gosta do Coringa dele? Porque ele entendeu a personagem. De maneira nenhuma, eu tenho certeza que ele não concordava com o que o Coringa fazia. Mas ele entendeu os porquês dele. E, com isso, ele conseguiu entregar uma atuação muito fidedigna. Você realmente acredita que ele é o Joker. E você, obviamente, você como espectador, você fica impactado. E, de certa... Tem gente que, enfim, né, tipo assim, que olha e fala, meu Deus, né, tipo, como eu não conseguia nem enxergar o Heath Ledger. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é você esquecer que ali tem a Ana, tem, né, tipo, tem o ator ali, e é a personagem. É uma coisa que a gente fala muito no meio artístico. Não ame você na arte, ame a arte em você. O ator, ele jamais tem que passar na frente da personagem. Jamais. Se você enxerga o ator antes da personagem, tem alguma coisa errada. Sabe? Então, é isso. É você se doar de fato pra personagem. É tipo a galera que fala que é ameaçado na rua por causa do personagem, né? Tipo... isso é sensacional, né? Exato, fez o trabalho, sabe? Tipo assim, você entregou tanta verdade que as pessoas de fato acreditaram que aquilo era real, né? Assim, óbvio, todo mundo sabe que as pessoas têm que se tratar também, né? Ai, gente, brincadeira. Não, mas é aquela coisa do tipo assim, a pessoa, ela fala, tipo, meu Deus, nossa, eu realmente acreditei que você era assim e tal, e isso é muito legal, assim, quando a pessoa vai te conhecer e fala assim, nossa, você não tem nada a ver com a sua personagem. Perfeito. Que bom! Isso significa que eu fiz o meu trabalho da maneira que eu deveria ter feito, né? E claro, vão existir personagens que estão mais próximos de nós, de personalidade, de aparência, e vão ter personagens que estão no extremo oposto, assim, que não nem de personalidade, nem de aparência. Mas o visual é a última coisa que entra na equação. Né? Não adianta você cortar 2 dedos de cabelo e falar, ai, vem aí, a nova Cheryl Leos. Não, tipo, não, isso não existe, né? Assim, o corte de cabelo, ele é a última coisa que acontece, e se precisa acontecer, porque se tá interno, se você tá recheado internamente, o externo é consequência. O externo é tipo, é o a última parada, não. E Exato. é igual você falou aí, né? Você falou alguns personagens que você não faria. E falando disso, tem algum que você prefere fazer? Desses que, sei lá, quais foram os que mais marcaram e o que eram essas pessoas que você... Nossa, zero. Você falou da Freira, tipo... Eu assim, toda personagem que eu peguei, eu tenho um carinho muito grande, assim. E normalmente eu gosto de pegar personagens que estão mais distantes de mim. Tanto de personalidade quanto aparência, mas eu não tenho nenhum personagem que, sei lá, que... Foi mais difícil? Que foi mais difícil. Talvez mais difícil tenha sido a enfermeira do A Cura. Que foi o filme... Que foi indicado. Ganhou o Emmy. Ganhou o Leão de Bronze em Cannes. Como foi esse rolê? Ai, foi muito legal. Foi muito bom. Lógico que é, né? Você nunca ganhou nada na tua casa? Pô, maravilhoso. Foi muito bom. Foi muito legal. Foi um curta-metragem. E era uma enfermeira que ela trabalhava no Hospital Pinel, né? Ali nos anos 40. E era, enfim, né? Foi toda foi toda uma conscientização contra a cura gay, né? Então, esse curta-metragem, ele fala sobre como eram esses métodos de cura nos anos 40 e também contrasta um pouco com como são os métodos de conversão atualmente, porque ainda existe, velado, mas ainda existe, bastante. Então, pra mim, foi muito desafiador, assim, de novo, justificar o que ela tava fazendo, o porquê que ela tava fazendo aquilo, mas na cabeça dela, ali, de uma pessoa, de uma enfermeira dos anos 40, era uma oportunidade dela trabalhar num negócio que ela achava que ia ser, né, assim, revolucionário pra saúde. E a justificativa que eu achei foi, ela achava que ela estava fazendo bem pra aquelas pessoas, sabe assim? Sim. Ela tinha certeza que ela estava salvando a saúde mental daquela pessoa. Muito pelo contrário, ela estava definhando aquela pessoa. Ela estava, né, assim, acabando com aquela pessoa. Só que na cabeça dela, de uma pessoa, né, de uma mulher dos anos 40 e que não tinha, enfim, né, que tinha as suas convicções e tudo mais, ela achava que ela estava fazendo bem.
Então, pra mim, foi extremamente desafiador, assim, toda a construção dela, assim, né? Eu também fui estudar o andar dela, como eu queria fazer o andar, como que eu queria fazer impostação de voz e tudo mais. Então, tudo dela E era era uma tudo... história totalmente fictícia ou é baseado em alguma... Ah, É baseado na época, mas tem... é baseado na época, baseado no agora também, Sim. porque tem... contrasta, né? A gente mostra cenas de Mas não existe, 1940. mas não existe uma pessoa específica pra você ir lá e... Não, tô fazendo... Não, tô... não. Mas assim, foi bem desafiador, assim, ela era uma pessoa ela era uma personagem muito rígida, então a maneira como ela andava, a maneira como ela se mexia, a maneira como ela falava de uma maneira muito, sabe, aveludada, então tem esse contraste de ela tá fazendo uma das piores coisas que você pode fazer com um ser humano, mas ela tá calma, ela tá tranquila, porque na cabeça dela, aquilo ali, Tava dando ela tá bom. fazendo bem, não tem, ela é uma profissional da saúde, ela não tá fazendo mal. Né? Então, isso pra mim foi muito louco, assim, entrar na cabeça de uma pessoa dos anos 40 e entender o que talvez se passava na cabeça dela. E aí, a gente tava falando da questão de laboratório, todo esse rolê. Uhum. E quando você faz uma parada de época, que obviamente você não consegue ir lá. Não dá, ainda não. Não tá rolando ainda. Ainda não. Qual que é a brisa? Tipo, é ver material da época, porque se for o jeito de andar. E de fato, a gente falou dessa brisa toda. Total. Cara, obviamente as pessoas dos anos 40 andavam de uma maneira diferente. E aí, foi ver filme? Como é que foi isso? Eu gosto muito de ver documentário, Tá. porque filme, às É vezes mais a pessoa realista. imposta. Às vezes a pessoa imposta, né? Tipo assim, eu gosto muito de ver documentário. Então, por exemplo, eu vi muitos documentários médicos, né? Tipo, anos 40, eu pegava algumas fotos, eu via a maneira como elas né, assim, paravam pra foto. Eu falava, ok, eu acho que dá pra usar, talvez, o jeito que ela para na foto, ela para. Presta atenção, assim, né? Eu fiz a maneira como eu construí, a maneira como ela anda com o pé pra fora, porque eu percebia que tinha bastante isso, né? Elas paravam pra foto, elas faziam o pezinho assim em V. Aí eu acho que eu consigo trazer isso para o andar dela. Então, literalmente a observação. Quando é muita época, tipo, muito, muito pra trás, sei lá, tipo, vamos supor, o iluminismo, que a gente não tem, né, não tem documentário mostrando. Você pode se basear sei lá, em pintura, talvez. Você pode ter uma noção de como a pessoa também tem. O figurino não é só o figurino, né? O figurino, ele também é parte daquilo que você tá interpretando ali. Então, por exemplo, você usar um corset no figurino já te dá uma outra postura. Sim. Né? Você não consegue andar assim quando você tá com espartilho, enfim. Então, já te dá uma postura. Quando você tá com uma saia que vai até o pé, já te dá uma outra postura. Quando você vai subir uma escada usando uma saia grande, já te dá uma outra postura. Então, tudo isso te ajuda a construir. Então, é muito isso de você se rechear de novo. Rechear. Vai ver, sei lá, vai ver museu, vai ver quadro, vai entender como essas pessoas posavam, ver a maneira como o pé tá. Talvez você consiga trazer um pouco disso, né? Eu gosto muito de perceber o jeito da mão, o jeito do pé, e aí eu adaptar para o que eu tô fazendo ali, sabe? Não, e são detalhes que quem se aprofunda, de fato, faz sentido. Total. Tipo assim, outro dia viralizou um vídeo do... Não tem nada a ver com a atuação, mas tem a ver com essa questão de como a pessoa se comporta. Aí tá um cara que ele tá no Rio de Janeiro, que ele tá segurando um copo e comendo um salgado. Tudo com a mesma mão, tá ligado? Aí um monte de gente falando assim, que acha que ele tá fumando com a outra e tal. E aí o cara falou, mano, porra, eu não consigo segurar um copo de suco e um salgado na mesma mão. E aí o cara falou, pô, mano, no Rio de Janeiro é normal, todo mundo faz isso. Falei, pô, como é que eu sei que no Rio de Janeiro o cara segura o salgado e o copo com a mesma mão? Ele falou, não, porque é o salgado que vende na rua e a maioria das pessoas estão fazendo outra coisa ao mesmo tempo. O cara vai lá, compra, tipo, aí o cara falou, esse salgado com o suco custa, sei lá, R$10, todo mundo compra e é na hora que o cara tá indo pegar o busão. Então, ao mesmo tempo, ele tá com o celular na mão, ele tá com o bilhete único, sei lá, ele tem que segurar o suco e o salgado que ele comprou na mesma mão. Eu falei, cara, tipo, se você tá fazendo isso e observa que o cara naquela região, pô, é cultural do cara ir lá pegar o salgado e o suco com a mesma mão, porque, tipo, é um detalhezinho do laboratório, né? Muito louco. Total. E outra coisa, eu tava vendo também no seu material que você fez, né, tem algumas atuações, trabalhos que são em outros idiomas, né?
esses que são em outros idiomas são de personagens de outras nacionalidades ou é algum material brasileiro, algum personagem brasileiro que tá em outro idioma só por questão de tradução? Todos eles foram de outras localidades ali, né? Tá. Então, por exemplo, a enfermeira, que eu dei o nome de Marne, ela era daqui de São Paulo, porque o Hospital Pinel, ele era daqui, né? Tá. Então ela foi adaptado para ser feito o filme foi adaptado para ser feito em inglês, mas se passa aqui, Entendi. né? Agora, por exemplo, a Beatriz, que foi o meu último trabalho, que foi em espanhol, ela era uma menina mexicana. Entendi. Então, a gente trabalha todas as, né, assim, a gente estuda como que uma menina, né, do México de classe alta se comporta, a maneira como ela imposta a voz, a maneira como ela anda. Claro, era uma comédia e era uma comédia mais puxada pra comédia dell'arte, então eu tive um pouco mais de liberdade com o corpo, tal, fazer algo mais exagerado, mas teve esse estudo também, né? Pô, eu vou interpretar uma pessoa do México, eu não posso interpretar como eu interpretaria uma menina Exato. daqui de São Paulo, sabe? Então, tem esse estudo. E o Mute, que foi um curta-metragem meio documentário, assim, também. Eu resolvi fazer em inglês, mas ele também, enfim, eu gravei em vários lugares, gravei aqui em São Paulo, gravei na Coreia do Sul também, que foi onde eu morei. Então, depende, assim. A Beatriz ela era mesmo do México. E eu perguntei isso porque tem a questão da tradução, né? E a gente fala, e existe uma teoria, um estudo, sei lá também, não fui muito a fundo, que fala que, né, cada idioma que você aprende é uma personalidade diferente que você cria. E aí, cara, eu fiquei pensando, você tá fazendo em português, tipo, é um personagem brasileira, mas tá fazendo em inglês. Porque uma coisa é você, depois alguém lá e traduzir, e você fazendo. Porque, não, de fato, você não consegue transmitir a mesma mensagem com as mesmas palavras, né? Então tem todo uma outra parada que acontece em volta, né? Total, total. Por isso que falam que, assim, pra você atuar em outro idioma, é interessante a fluência. Porque com a fluência, você consegue ter uma fluidez muito maior de, pô, eu consigo improvisar isso aqui. Exato. Eu não tô conseguindo achar essa palavra em específico, mas eu conheço essa aqui que tá na mesma, então eu vou nessa. Quando você é fluente, você tem essa liberdade. Ao passo que, por exemplo, né, eu falo coreano, mas eu não falo fluente. Eu jamais iria conseguir atuar em coreano agora, porque eu não sou fluente. Então, às vezes eu vou falar alguma coisa e aí eu vou me pegar naquela coisa de ficar dentro da minha cabeça de tipo, não, agora a palavra é essa, agora a palavra é essa. Você sabe não assim? conseguir falar o que você quer, você vai falar o que você sabe. Exato, Tipo, exatamente. eu queria falar isso, mas eu sei isso, então vai isso aqui. Exatamente. Então, tipo, por isso que eu acho muito importante que quem quer atuar, né, assim, em outras línguas, buscar, tenha em mente, assim, a fluência que eu falo não é falar sem sotaque, não é ser perfeito. É você conseguir se virar em qualquer assunto. Total. Você é jogado numa conversa, você consegue falar sobre qualquer assunto dentro daquela roda Uma de das coisas conversa, mais sabe? valiosas que eu aprendi na época do intercâmbio foi justamente isso. Que ele falou, cara, você não sabe todas as palavras no seu idioma materno. Exato. Eu não sei todas as palavras do português. Jamais. Por que eu acho que eu tenho que saber todas em inglês? É justamente, eu consigo explicar tudo com as palavras que... Então, às vezes, o medo das pessoas é justamente esse, né? Tipo, eu não sei falar todas, então eu não posso falar nenhuma. Não, para, eu também não sei. Porra, português. Tem até uma sketch, acho que é do Porta dos Fundos, que o cara coloca lá português fluente, né? Brasileiro. Aí o cara chega, não, isso aí no passado do pretérito do futuro, cara, não sei. Mas aqui que tem português fluente. Mano, exatamente. Deu ruim total, e eu perdi total nessa. Exato, tipo... Terceira isso pessoa do pretérito do futuro. e aí você fica tipo... Tudo bom? O que eu vim fazer aqui? Eu José. já tenho 6 anos, exatamente. Mas é isso, assim, eu sempre falo isso para as pessoas que falam, tipo, mas eu tenho vergonha de falar inglês e tal. Eu sempre falo assim, a fluência, ela não tem nada a ver com a pronúncia. Pronúncia é uma coisa, fluência é outra. Se você consegue se comunicar de uma maneira fluida, que todo mundo te entenda, e se você consegue entrar em qualquer roda de conversa e consegue se fazer entendido, você é fluente. Total. A gente vai ter sotaque, a gente não é nativo, sabe? Claro, a gente pode minimizar o sotaque o máximo que a gente conseguir. Claro que a gente consegue fazer isso. Mas
a fluência, ela vem disso, de você se colocar nesses lugares, de você entrar e falar, meu, vou dar a cara a tapa e isso E às vezes sabe? a gente brasileiro, não sei se isso acontece com outras nacionalidades, mas a gente entra numa noia de que a gente não pode ter sotaque e tal. Ai, e os indianos vivendo a vida inteira lá. Plenos. Pleníssimo, uma friend. Né? E vai que vai, tá ligado? E é lindo, tipo, eu acho a pluralidade dos sotaques linda. Eu acho lindo quando eu ouço uma pessoa falando uma língua que não é a nativa dele ou dela, porque você fala, cara, a pessoa, olha isso, né, assim, tá aqui, tá fluente em outro idioma. Fernanda Torres foi grandona, sem medo. Ai, rainha. Tipo, sem sotaque brasileiraço, tipo assim... Ai, eu a amo tanto. Não, ela foi agora, né, sem palavras, né? Não, ela é perfeita, maravilhosa. Coisa que eu fiquei curioso. Quanto tempo a gente tem aí? Tem um tempão já, não tem não? Hã? Ah, tá de boa. Do rolê do coreano. Ah, sim. Como é que vai? Você vai pra Coreia aprender coreano? Não tinha mais nada pra você fazer? Pois é, menino, você vê. Tô de boa. Tô de boa. Vou pra Coreia. Não, é que eu tava atrás já de alguns mestrados em atuação, né? E aí eu tava buscando, enfim, né? Só que aí veio a pandemia. Tudo bom, querida? Ai, tudo bom, meu amor. E aí eu tava terminando, nesse meio tempo, assim, né? Entre 2017 e 2020, eu fiz uma outra faculdade, que eu fiz administração. Só pra de boas. Pra, tipo, botar no currículo. Exatamente. Vai que o mundo acaba. Vai que, né? Tipo, aí eu falei, vou fazer ADM. E aí eu tava terminando a administração quando entrou a pandemia. Eu me formei na pandemia. E aí eu falei, cara, agora eu quero fazer um mestrado, né? Assim. E eu queria muito fazer mestrado em atuação ou pós-graduação em atuação. Algo relacionado à minha área, de fato, a carreira que eu quero, né? Enfim, seguir pro resto da minha vida. E aí eu fui procurando alguns lugares, óbvio, alguns lugares muito mais caros do que outros. Procurei Estados Unidos fora de cogitação, procurei Reino Unido fora de cogitação. A gente sempre vai nos países que a gente já sabe falar a língua, né? Então, inglês ajuda pra caramba. Aí, Portugal fui ver também e tal. Aí, comecei a ver outros lugares, assim, França, ok. Beleza, né? Tipo, aprender a falar francês e tal, não sei o quê. E eu amo muito o cinema francês. E eu amo muito o cinema coreano. Eu sempre gostei muito. Desde sempre, antes de virar hype. Antes do hype, assim, porque eu sou apaixonada por filme de terror. Eu amo. Isso eu também peguei da minha irmã. Não sou muito de terror, não. Nossa, eu e a Andressa, eu e minha irmã, se a gente senta pra assistir filme, tipo de de terror? terror. De terror. Tipo assim, qualquer tipo de terror. A gente... Não, tem uns que é tipo assim, tem o terror que você, tipo, o bagulho vai te cercando ali, você vai ficando com medo, e tem os do susto, né? Tipo... Eu gosto dos dois. Assim, eu não gosto muito de gore, tipo assim, aquela coisa meio melequenta e tripas pra tudo quanto é lá. Okay. Assisto. Coreano tem um pouco disso, né? Tem um pouco. Tiro na cabeça. O deles, eu sinto que é muito mais psicológico. E eu amo terror psicológico. Porque você sai do filme, você sai até assim, né? Você fala, meu Deus, gente, o que aconteceu? Onde estou? E eu amava. E um dos primeiros filmes de terror que eu assisti, tirando Halloween, que foi a minha tia que me apresentou, inclusive, foi um filme chamado Medo, que é um filme coreano. Em inglês é A Tale of Two Sisters, e em coreano eu não vou lembrar o nome do título. Ele é um filme que ele é um slow burn, assim. Então você começa, você fala, nossa, que legal, é um drama. E os filmes coreanos, eles têm muito disso. Eu acho genial a maneira como eles constroem, assim, a narrativa do filme, porque eles vão te levando pra história e você vai se apaixonando pelos personagens e fala, nossa, eles são tão legais, sabe? Você até esquece que você tá vendo filme de terror. Aí do nada alguém morre e você fala, gente, o que aconteceu? É tipo Round 6, né? Exatamente. Desgraça. Exato. E raiva. Não, nem me fale de Round 6, porque, gente, pelo amor de Deus. Mas eu ficava tão apaixonada pela narrativa e a maneira como eles constroem. Eu acho que o cinema asiático, de uma maneira geral, não só o coreano, o tailandês, o taiwanês, o chinês, o japonês, eu acho que eles têm uma maestria pra filme de terror absurda. Os melhores filmes de terror que eu já vi são asiáticos. Eu acho que... melhores. Não sou um entendedor, mas eu acho que é meio que isso, assim. Acho que eles meio que não têm escrúpulos, tá ligado? Porque, assim, eu imagino, eu vejo mais no cinema, sei lá,
nacional, por exemplo. Se ele criou um queridinho, você pode assistir tranquilo que o queridinho não vai morrer. Não vai. E se no minuto 2 aquele é o queridinho, ele vai até o fim, parece que não quer frustrar a galera que tá assistindo. E já no asiático você fala, mano, tô gostando muito dessa pessoa aqui, vai dar ruim. Vai morrer, exatamente. Não, e assim, eles da não pior têm. maneira possível. Da pior maneira. Você fala, gente do céu. E eu acho que é isso também que dá essa assim, né, esse medo também de você assistir o filme, porque você fala, cara, qualquer um pode rodar nesse filme. Qualquer um. Pode ser o principal. É isso. Qualquer um vai rodar. E eu gosto muito da maneira como eles constroem a narrativa. Então, quando eu tava procurando os mestrados, eu olhei pra Coreia e eu falei, cara, eu sempre quis muito aprender uma língua asiática, porque eu acho importantíssimo. Eu tenho uma lista de línguas que eu quero aprender. Tem lá, assim, e eu não gosto muito de, assim, eu amo todas as línguas, mas assim, quando eu vou pra aprender, eu quero aprender umas línguas que não são muito, assim, né, comuns. Então, por exemplo, o coreano, claro, né, teve aí o hype, né, tá tendo ainda, né, o hype. Mas eu lembro que eu vi, assim, em japonês. Aí eu falei, tem 3 alfabetos, né? Não vai rolar. Tá dando. Aí eu olhei, o chinês tem, acho que 20 mil caracteres, um negócio assim. Aí eu, acho que também, né? Aí eu fui ver o idioma coreano. Aí eles, o alfabeto deles tem acho que são 24 caracteres. Não me matem se eu estiver falando errado, mas eu acho que são 24 caracteres. Dá bom. A maneira como se escreve é a maneira como se fala, sabe? A maneira como você conjuga verbo normalmente é muito parecida. Então eu falei, cara, é uma língua que tá super assim, a cultura coreana tá super em ascensão. Eu amo o cinema coreano. Eu acho a maneira como eles constroem as narrativas deles brilhante, genial mesmo, assim. Eu gosto muito. Falei, eu acho que eu vou tentar um mestrado lá. Entrei no site lá do mestrado, aí eles, você precisa ser fluente. Aí eu, tudo bom. que legal. Aí, conversando com os meus pais e tal, né, eles falaram, olha, a gente consegue te ajudar a ir pra lá, mas você vai ter que se virar lá pra se manter. Na época eu já trabalhava, então eu conseguia me manter lá. Aí eu falei, não, beleza. Aí eles me mandaram, eu morei numa cidadezinha chamada Gyeongsan, que é pertinho de Daegu, é uma cidade um pouquinho maior, que fica a umas 4 horas de trem de Seul, um negócio assim. Tá. E, assim, foi incrível. Tá, mas e o idioma? Oi? Você não precisava ser fluente? Então, aí eu aprendi, assim, eu aprendi o primeiro e o segundo nível, e aí eu fiquei muito doente, né? Assim, eu não sei o que aconteceu, a gente não sabe até hoje. Lá? Lá. Tá. Fiz uma bateria de exame quando eu cheguei aqui. Não deu nada, não sei o que aconteceu, não sei se foi estresse, não sei se foi ansiedade, não sei o que foi. O que era pra ter sido 1 ano virou 3 meses. Entendi. E aí eu voltei muito doente pra o Brasil, assim. Aí começou a pandemia, tô zoando. Aí, eu já tinha passado, zoando, ainda bem. Eu fui em 2023, voltei em 2023. Ela não, eu fui em 2019, Fui em voltei em janeiro de 2020, em março, tá doente. De repente começaram. Aí, enfim, aí eu voltei e aí eu falei, bom, eu vou continuar a estudar aqui, né? Porque, mas assim, é óbvio que você estando no país que você tá estudando a língua, você é obrigado a falar. Você é jogado ali, você fala, boa sorte. E principalmente na cidadezinha onde eu morava, obviamente as pessoas mais velhas e tudo mais, elas, né, assim, se elas falam inglês, falam muito pouco. Então você é obrigado a se virar na língua que você tá. E outra, é o país deles, né, assim, ninguém é obrigado a falar inglês. Só nós que é trouxa aqui fica falando pros caras. Tipo assim, você chegou fora, ninguém tá nem aí. Exatamente. E assim, eu acho isso ótimo, porque ninguém é obrigado nenhum coreano é obrigado a falar inglês pra te acomodar. Você escolheu ir pro país deles. Então, você aprende a língua deles. Exato. Né? E eu achei isso muito bom. Foi ótimo, assim, eu aprendi bastante. Eu fiz o teste de proficiência quando eu voltei. Eu tô no nível 2 e são 6 níveis pra fluência. Então, assim, eu continuo estudando, eu amo a língua, eu acho fantástico. Eu continuo sendo apaixonada pelos filmes deles. E aí, assim, né? Foi isso. Foi uma grande
loucura, assim, eu queria muito ter continuado pra fazer o mestrado, ficar mais 2 anos fazendo mestrado e tudo mais. Mas é aquilo, quem sabe no futuro, quando eu tiver fluente, aí eu posso ir também, mas eu amei. E aí hoje você fala inglês, que mais você fala? Eu falo inglês, português, espanhol, falo coreano um pouco também. Aí hoje, assim, eu tô querendo aprender várias, né? Sim. Então eu tô querendo aprender dinamarquês, não me pergunte por quê. Não me pergunte por quê. Quero aprender. Óbvio que eu ia perguntar. Quero aprender Yorubá, que eu acho uma língua lindíssima. Yorubá é do quê? É da Nigéria. Ah, tá. Eu quero muito aprender. Eu tive uma das minhas melhores amigas lá na Coreia. Ela é nigeriana e eu ouvia ela falando com os pais, assim, em Yorubá. Eu falava, gente, que língua bonita de ouvir, sabe? Tipo, é bem melódica. E, enfim. E aí eu também, claro, né? Francês eu acho uma língua linda. Russo é uma língua que eu queria muito aprender. Mas aí a gente vai vendo o que a gente pode fazer, né, só o dinamarquês já me pegou muito. Mas eu tô perguntando isso porque, né, eu descobri, né, um tempo atrás, que pra ser considerado poliglota tem que ser 4 línguas, né? Meu senhor. E 3 é trilíngue. Então, eu considerando o inglês, português e o espanhol, né, tá caminhando aí. Eu falei, cara, eu preciso de mais uma pra falar que eu sou poliglota. Aí, pra ir pra bio do Instagram, poliglota. 2 coisas que eu queria, fazer uma pós-graduação e ser poliglota pra colocar pós-graduado e poliglota. Foda-se. Aqui, ó. Acabou, irmão. Não precisa mais trocar ideia. Pós-graduado e poliglota. Após eu fiz. Fala comigo. Sou poliglota. Mano, é muito foda. Tipo assim, imagina só. O cara vira e fala assim, mano, sei lá, sou médico. Ah, mas eu sou poliglota. Exato. Me deixa no mesmo nível de foda do que uns caras que fizeram muita coisa foda. É isso. Ah, eu sou médico, mas você sabe falar isso daqui em Swahili? É muito então, foda. Aí eu já sei. E aí? E aí? Mano, juro, é um bagulho que, tipo assim, Exato. vai me deixar no nível... Ah, eu sou, sei lá, mas poliglota. Poliglota, menino. E aí eu tô pensando numa 4ª língua pra aprender, entendeu? E aí mas o dinamarquês não vai ser. Não, é que eu sou assim, às vezes eu, sei lá, eu vejo alguma pessoa falando a língua nativa dela, eu falo, meu Deus. Eu ia pedir uma dica, bonita. né? Indica uma, você me veio com Swahili, dinamarquês e Yorubá. Não quero nenhuma dica, obrigado. Não, olha, francês, tem muita gente que fala, né? E assim, Eu tô francês pensando entre francês e italiano. Ah, italiano é beleza. As 2 línguas vêm do latim, né? São línguas irmãs ali do português. Eu acho que é tranquilo. Eu acho que o italiano ainda é mais tranquilo, mais né? fácil, né? Principalmente porque a gente tem muita influência, né, italiana que, assim, óbvio, né, a língua é totalmente diferente, mas assim, eu acho que a sonoridade é muito parecida, Sim. principalmente com quem é de São Paulo. Ah, É da bem Moca ali, exato. Moca, né, meu? Já vem o parada. Não, então eu acho que vai... Não vou querer nenhuma dica sua, mas eu acho que o italiano é interessante. Sim. Pedrão, presta o celular pra mim, ó. Vamos pra um quadro que eu faço aqui. Uma das perguntas aleatórias, Ai, sim. tá? E aí, obviamente, essas perguntas, elas não têm nada a ver com o que a gente conversou até agora. Tá bom. E eu gosto, às vezes eu falo, né? Vamos pras perguntas aleatórias. Teve uma vez a convidada falou assim, mas as outras não foram aleatórias? Vai cagar. Nossa, falei, do nada, sai do meu programa. o jab de direito. Vamos lá? Bora. Se você pudesse viver em qualquer época da história, qual você escolheria e por quê? Acho que agora. Agora? Não, antes estava muito... Agora já tá difícil, imagine antes. Exato. Não. A gente já avançou tanto em tantas pautas, em tantas coisas, voltar pra... Acho perigoso. Eu também. Eu, então. Meu Deus. Não preciso nem falar, hein? Já falando isso aqui. Quando os caras falam assim, vamos voltar de uma época pra frente, eu ia. De uns anos pra trás que eu não queria, não. Mas, enfim. Se você pudesse ter um superpoder, qual você escolheria e como você usaria esse superpoder? Nossa, acho que eu voar. Eu sou hater de quem fala voar. Jura? Cara, porque voar não é tão interessante quanto parece. Vamos lá. Voar como? O quanto... Você voa com qual habilidade? Tipo, na altitude do avião sem eu morrer com a pressão. Exato. E aí eu vou começar. A altitude do avião e o frio. Então, sem eu morrer com frio e sem eu morrer com a pressão. Então são outros poderes que você quer também. Entendeu? Tá, mas você vai voar pra onde? Vou voar pra Paris. Você vai levar mala? Só voando? Vai você de mala pra Paris? Ah, vou eu e a minha Vai com a roupa do corpo? Não, mas, não, agora eu vou repensar minha resposta. Espera só um minutinho, gente, eu fui influenciada. Não, ok, não, mas pode... Voar ou
isso que a gente tava falando. Saber falar todas as línguas do mundo. Cara, Isso é bom. olha, imagina que louco. Você vai em qualquer país, você sabe se comunicar de boa. Mas aí você vai de avião ou vai voando? Aí eu vou voando. Eu e minha roupa do corpo. Não, mas... Rezar pra não morrer congelada. Só você quer os dois poderes, falar todas as línguas e voar. É. Você podia escolher o teletransporte, que era mais legal. Mas vamos embora. Às vezes você começa a refletir, tá Tô vendo? exausta, né, galera? Não, porque outro dia eu falei isso. A pessoa vai voar, mas voar como? Você vai de mala? Você vai com a roupa... Eu Nossa, voei pra mas Paris. É Tá, verdade. mas e a tua isso. roupa? Você vai caindo e voltando? Que velocidade você voa? Não é só voar. Eu É, acho que porque não. você voa, tipo, 5 por hora e nem vale a Imagina, pena. melhor você pegar um avião. Você vai ficar lá, você chega lá com 50 anos. Você, gente, olha, já tem naves. É muito Eu louco. falo isso pra que caso um dia você encontre um gênio, você saiba formular Não, mas seu isso pedido. É perfeito. Você entendeu? Voar. Obrigada. Voei 1 metro de altura, 5 por hora. Igual as assombração, né? Tipo, Entendeu? a velha na casa mal assombrada, assim. Que... Igual quando você tá na piscina, só não quer boiar com a cabeça pra fora assim, ó, só com o pé arrastando. Igual o jacaré, né? Já viu que o jacaré fica com o pé no... Puta, cultura inútil. Já viu o jacaré embaixo d'água? Puta, que Ele fica tri- com a pezinho, É o pezinho bagulho assim. mais broxante da história da humanidade. É o Ai, jacaré gente. embaixo d'água. Que caos. Vamos lá. Aproveitando do jacaré, se você fosse um animal, que animal você seria e por quê? Ela fala jacaré. O jacaré, Inclusive, brincadeira. eu tenho um jacaré tatuado aqui. Aí, Uma cocrodila, É. brincadeira. Eu acho que uma águia. Boa. O negócio é voar mesmo, né? É. Mas a águia é foda. A águia voa pra caralho. A águia voa alto. A águia eu acho foda. Não, Ela caçando vindo a milhão. Exato. Nossa, Bem ela é foda. demais. Qual foi a coisa mais cara que você já comprou? Meu Deus. Coisa mais cara. E os caras, todo mundo... Brincadeira. Acho que meu celular? Tá, vamos eliminar as coisas, tipo assim, que a gente sabe que é cara. Tipo, celular, casa, carro. Mas tem alguma coisa que, tipo assim, a gente não saberia que é tão caro? Nossa, não, eu sou uma pessoa De muito... boa? Eu não ligo muito pra coisa muito cara, não. E na gringa, porque às vezes na gringa você faz umas loucuras. Tipo, eu paguei $200 Nossa, pra gente. comer um escorpião. Não, assim, esses negócios assim de, tipo, por exemplo, eu paguei... Ai, gente, que caos. Eu fui em Seul, na Coreia, tem o café da Hermès, né? E Tá. aí eu paguei, acho que o equivalente a $15 num copinho de café, Aí, assim, tá ó, vendo? desse tamanho. Aí eu saí de lá também, a perna até bamba, né? Eu dei o cartão, o bichinho do cartão nem respirava, que eu segurei assim, mas... É igual a vez, eu fui pros Estados Unidos e aí eu comprei o telefone lá, que faz total sentido, ok. Super. Só que na empolgação, eu fui e comprei uma capinha. Aí eu paguei, tipo assim, $25 na capinha. Aí depois eu fiquei, tipo, refletindo. Eu paguei tipo, mais de $100, velho, na capinha. Uhum. Tipo, e no Brás, eu Uhum. teria comprado 500. Falei, Exato. E aí- Faz um estoque. mano, aí tá vendo essas paradas que às vezes você não reflete. Nossa, pode crer. Tadã. Boa. Um crush famoso. Você vai ter que me vir com um ator muito foda agora. Nossa, que crush famoso. Aí, ó, tá vendo? Então Não, solta. mas aí não dá, né? Por que não dá? A irmã dela tá, brincadeira. Pode sim. Deixa eu ver. Eu acho o Harry Styles lindíssimo. Uhum. Lindíssimo. Acho ele maravilhoso. Algum brasileiro? Brasileiro. Ai, Se não tem. tiver também, beleza. Não, tem sim. O Chai Suede. Chai Suede. Lindo. Chai Suede. Humberto Carrão. Tá, boa. Boas indicações. E aí, na sequência, date dos sonhos. Date dos sonhos não é a pessoa, é a situação. Tá. Ainda mais você viajou o mundo inteiro, já, pô, posso escolher o date dos sonhos. Você iria pra onde? Qual situação? Como que seria isso? Nossa, eu acho que eu sempre quis fazer aquele date de você assistir filme, tipo, assim, no Tô carro. ligado. Eu acho muito legal. Eu acho que eu amaria fazer isso, tipo, sei lá, numa picape, assim.
com vários snacks e o filme, assim, rolando. Bagulho bem americano, né? Bem americano, mas eu acho tão legal, eu acho muito louco. E eu acho que seria um date muito diferente, barato, assim, né? E é isso, assim. Na pandemia rolou, né? Uma Super. parada, mas acho que na pandemia não tava tão interessante como você tava lá pra não morrer, né? Exato, você tava lá pra não. Mas, sim, isso parece. Mas muito americanão, assim. Até porque no Brasil talvez não seja tão confortável você parar no alto de uma montanha, parar seu carro, botar. Exato. Mas ok. A ideia é maravilhosa. Vem os borrachudos, as coisas. Repelente. Tá vendo? No filme é maravilhoso. Cheiro de repelente, assim, né? No filme é maravilhoso. Aí você vai na vida real, pernilongo, muriçoca aí os caras. Os dois assim, ai, tô adorando, se batendo, assim, ai, tô amando. Coisas que a gente é iludido pelo cinema, Exatamente. Tá vendo? Na teoria parece muito bom. Vamos lá. Algo que você gostaria de ter aprendido, mas que até hoje não aprendeu. Acho que Dinamarquês, brincadeira. Também impor limite, eu acho. Às vezes eu deixo as pessoas, tipo, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando eu vou ver, não tá tudo bem. Tá montado nas tuas costas. Mas eu tô melhorando, Pô, isso é bom. Profundo, tá vendo? Acharam que ia vir baboseira? Tá vendo, gente? Tá vendo, não? E algo que você já aprendeu, mas que até hoje não serviu pra nada. Bhaskara. Mano. Gente, o que é aquilo? Você não tem uma pessoa que fala assim, hoje... Não, brincadeira, deve ter, mas... o professor assim, só, né? Exatamente. O professor de matemática. Hoje eu vou ensinar Bhaskara. Não teve um dia que eu saí de casa e falei, mano, hoje se eu não souber Bhaskara, meu dia vai ser ruim. Se eu não souber o valor de delta, eu tô ferrada. Senhora. E, tipo, eu não era boa, né? Eu sou de humanas. Total. E é isso. Não, esses bagulho da escola aí, os caras são malucos. Que celebridade que você gostaria de conhecer? Nossa, muitas. Viola Davis. A Maioral. Eu amaria conversar com a Malala Yousafzai. Ela é uma ativista que, enfim, ela era muito a favor. Ela é muito a favor, né, da educação feminina. E ela tomou um tiro do Talibã e tudo mais. E ela, enfim, hoje ela é maravilhosa. Assim, ela é uma pessoa incrível, ela é uma mulher incrível, é uma mulher que eu admiro demais. Eu queria muito ter a oportunidade de algum dia, tipo, sentar com ela e, sei lá, sabe, só deixar ela falar, assim. Sim, só ouvir ali. Eu acho ela incrível, assim, eu acho ela maravilhosa. Sensacional. E na sua opinião, quem foi o último grande gênio da humanidade? Meu Deus. Nossa, eu acho que a gente é contemplado com gênios o tempo inteiro. Eu não acredito muito nessa coisa de, tipo assim, não, essa pessoa era genial. Eu acho que cada pessoa tem uma genialidade específica, sabe? Tipo assim, eu já conheci muitas pessoas que são gênias em assuntos muito diferentes, assim. Então eu acho que eu não acredito muito nessas coisas de, tipo, não, ele era gênio, o resto de nós não. Sim. Eu acho que todo mundo é genial em alguma coisa. Eu acho que é isso. Tem uma galera que tá descobrindo isso agora, você falando. Ai, vocês são geniais, galera. Eu? O cara, tipo... Sim. Não, maravilhoso. Com certeza. E pra finalizar, na sua opinião, quem é o maior artista de todos os tempos? Eu sei que tem vários, mas escolhe um. Eu acho que qualquer um que se doa pra arte é gigante, assim. De novo, não tem... Pra mim, não tem como escolher uma pessoa. Tem tanta referência. A gente teve tantos artistas geniais, assim, na história, que eu acho que seria até de serviço, sabe? Tipo, se eu falasse alguém, assim, eu não sei. Eu acho que todos os grandes nomes, assim, que já passaram, que vão passar, que estão passando atualmente, eu acho que todos eles têm que ser contemplados. Eu acho que a gente foi muito abençoado por muitos artistas muito maravilhosos. E com certeza eu acho que a gente vai ser ainda futuramente também. Sabonetou, mas bonito. Sabonetou tá com vendo? maestria, entendeu? Tá vendo? Isso. Deu uma sabonetada, mas... Escorreguei, galera. Mas foi bem, usou palavra. Gostei. Tem gente que só saboneta. Você sabonetou bonito, pelo menos.
Não ia deixar, você acha que... E pra gente finalizar, queria que você desse um recado pra galera. Tipo, o que eles precisam saber, o que vem aí. Enfim, onde eles precisam te encontrar. O que você quiser. Fechou. Fala pra galera. Bebam água. Brincadeira. Importante, não, mas bebam água. Eu quase matei um aqui. Bebam água. Não, assim, os próximos passos, assim, né? A gente... Eu tenho amigos que têm produtoras independentes. Eu faço muito parte do cinema independente brasileiro. Eu adoro o cinema independente brasileiro. Tem uma força absurda. Então, os próximos passos são basicamente, né? Seguir aí com os nossos projetos. A gente tem muito projeto que tá no papel, que a gente pretende tirar do papel futuramente. Então, a gente tá correndo atrás aí, né? De todos os trâmites para que isso aconteça. Tô escrevendo também algumas coisas, alguns projetos. Então, eu acredito que nos próximos meses aí, algumas coisas já vão começar a sair do mundo das ideias e começar a entrar no nosso mundo concreto aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês queiram, enfim, né? Não sei, ver aí o que vai ter pela frente. Espero que vocês queiram assistir aí os projetos que eu vou fazer parte. E muito obrigada por ficarem até aqui, de verdade. Maravilhosa. Tipo, falou, aí no final ficou com vergonha. Não, maravilhosa. Você falou aí das coisas que vem, fiquei curioso. Tem algum gênero que a gente falou de terror e tal? Você já sabe o que é que você tá escrevendo, por exemplo? A gente Ou não sei se pode falar? Claro, não. A gente tá escrevendo um de ficção. Ficção / horror ali, né? Então a gente tá já trabalhando em cima desse roteiro. Eu e alguns amigos que têm essas produtoras independentes. Eu também tô em processo de desenvolvimento de um drama, thriller ali, eu gosto bastante. E tem uma série que eu escrevo esse piloto dessa série já há mais de 7 anos, porque é uma distopia. Então, eu e uma grande amiga minha, a gente tá escrevendo esse projeto já há muitos anos, porque é uma distopia, tem muito detalhe, mas a gente também em breve espera tirar do papel. Então, é tudo nesse viés, assim, né? Thriller, ficção, horror, terror, enfim. Maravilhosa. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigada. Gostou de trocar essa ideia com a gente? Demais! Nossa, que bom. Muito! Portas abertas, sempre que quiser, só dá um toque. Muito pode vir aí, vai ser um prazer te receber de novo. Prazer é todo mesmo. E pra gente terminar, Pedrão, vem na minha aqui, ó. Galera, queria agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Como eu falei no início, se você assistiu até agora, não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu no canal, não fez um stories, qual que é o teu problema? Não tô entendendo. O cara, entendeu? O cara tá até, pô, você tá de brincadeira. Dá essa moral pra gente que é da hora demais, pô, tá? Então clica aí, o dedo não vai cair. Mano, você tá com o dedinho aqui, ó, Pele. Dá só um like, se inscrever, beleza? E se você tá acompanhando por alguma plataforma de áudio, tá só ouvindo também, deixa aí, avalia, porque é bacana demais pra plataforma entender que conteúdo é relevante e entregar pra mais pessoas. Obrigado, DG Candy. Não esquece seus docinhos pra levar pra casa. O pessoal dá um clique, como eu falei, se você quer fazer seu conteúdo, sua página, seu site, chegar em mais lugares, cola com eles. QR Code apareceu aí, tem um link aqui embaixo também. Com certeza você vai ser muito bem atendido. Fechou? Dito isso, tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Valeu!